Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Dragon Ball, o novo Gohan, parte 08. Ai, Gohan ergueu a cabeça, seus olhos encharcados de lágrimas piscando rapidamente ao som daquela voz. Quando ele olhou para baixo, ele engasgou de espanto quando os olhos de seu pai se abriram fracamente. Seu rosto recuperou um pouco da cor enquanto ele tossia com voz rouca. E pensei que estava vendo o escritório do rei Yama por um segundo lá, Goku disse, sua voz quase um sussurro. Apesar de tudo, ele estava sorrindo. Então eu acordo e você está tentando me mandar de volta. Gohan mordeu a língua, reconstruindo seu escudo mental. Pai. Algumas vozes dispersas por trás também gritaram o nome de Goku, mas Gohan não percebeu nem a voz nem a presença deles quando o cercaram. Seus olhos estupefatos permaneceram fixados no homem que ele uma vez considerou um fracasso miserável, apenas para voltar ao apego de adoração ao herói de sua infância. Ele não sabia qual emoção era mais forte, alívio ou vergonha. Desejando não continuar rastejando como um idiota, Gohan enxugou os olhos e recuou. Ele encontrou Vegeta, que tinha olhos anormalmente arregalados de descrença. Tanto Gohan quanto Vegeta descartaram Goku como um Saiyan de classe baixa que não conseguia lidar nem mesmo com o mais fraco que Freeza tinha a oferecer e agora ele tinha acabado de matar seu subordinado mais forte. E de alguma forma sobreviveu aos rigores do poder ainda maiores do que a quase destruição de seu corpo por Freeza. O pai de Gohan era realmente invencível, ao que parecia. Lembre-me de nunca mais fazer isso, Goku riu, para ninguém em particular. Sim, eu direi. É como se você estivesse tentando nos causar um ataque cardíaco desta vez. Gohan se virou e estremeceu ansiosamente para a mulher que acabará de falar. Era a mesma mulher bonita de cabelos azul marinho da ilha quando Raditz chegou. Entre ela, a careca baixa e o homem careca mais idoso que ele também viu no grupo. Ele se viu assaltado por flabachs de sua primeira baixa em uma série de baixas crescentes. Claro que organizou um casamento e tanto em Bulma. Goku disse com uma risada que doeu mais do que tudo. Devia ter contado com alguma coisa. Bulma respondeu distraidamente enquanto se aproximava de Gohan. Em vez de tentar conversar desajeitadamente, ela sentiu com um sorriso cordial, mas sombrio, e murmurou um oi enquanto desviava os olhos. Cara, isso é surreal, disse o guerreiro com cicatrizes de quem Gohan se esquivou desajeitadamente. Alguém colocou Raditz e ele mesmo no liquidificador e tirou esse cara? Você se parece com ele. Enquanto Gohan fazia cara feia, Bulma repreendeu o homem ainda mais duramente. Um pouco de tato, Yancha? O garoto acabou de conhecer seu pai pela primeira vez em 8 anos e o viu quase coachar. Ele não está com vontade de conversar. Tudo bem, caramba, Yancha disse, embora Gohan o tenha ouvido murmurar baixinho. Não é como se ele precisasse que você o lembrasse ou algo assim. Ele estava certo nesse aspecto. Embora ela pensasse que estava sendo diplomática, os comentários de Bulma fizeram Gohan se arrepiar amargamente. Ele acionou seu ki para iniciar uma fuga apressada até que o grunhido familiar de Vegeta chamou sua atenção. Chega de gentilezas, Vegeta disse, olhando para Goku. Kakaroto. Embora abordado rispidamente, Goku ainda riu levemente. Deixe-me adivinhar? Dragon Ball, certo? Não posso te impedir agora. Absurdo. Enquanto Goku engasgava de surpresa, Gohan ergueu uma sobrancelha intrigado ao suspeitar que Vegeta pudesse estar em sua sintonia. Como sempre fazia, o príncipe Saiyan cruzou os braços acima do peito enquanto examinava o Saiyan criado na Terra. A imortalidade pode não ser necessária contra Freeza. Se você me contar como um Saiyan de classe baixa pode passar de mais fraco do que até mesmo sua patética desculpa de irmão para. Vegeta se interrompeu, um grunhido indignado saindo de seus dentes enquanto cada músculo de seu rosto se contraía em direção às sobrancelhas. Espere, imortalidade? Congelador? Bulma interrompeu. O que está acontecendo exatamente? Não me lembro de ter te dado permissão para falar, garota, Vegeta retrucou. Em vez de se encolher, Bulma zombou e cruzou os braços com a mesma firmeza que Vegeta. Bem, com licença. Vegeta inclinou sombriamente a cabeça na direção dela e deu um passo à frente, e então Gohan deu um passo em direção a ele. Sua expressão não era de confronto, mas de urgência e desarmamento. Atrás de Gohan, Yancha se colocou na frente de Bulma com um olhar defensivo, embora Vegeta claramente não o tivesse reconhecido. Ele respeitou o poder de Gohan, entretanto, e o deixou passar. Quando Vegeta se virou para Goku, Gohan sorriu brevemente ao pensar em Kiyomi. Tanto faz, Vegeta resmungou. Como você treina? Qual é o segredo dessa sua estranha técnica cai qualquer que seja? Se ele estava apenas maluco ou achando humor em tudo, Goku sorriu novamente. Bem, você teria que morrer para aprender, mas duvido que exista um rei Kai para onde você iria. Vegeta rosnou e baixou os punhos cerrados, pronto para ameaçá-lo como Bulma, mas olhou para Gohan e se conteve. Sitiado, ele mordeu o lábio inferior enquanto olhava para o céu com frustração. Gohan olhou para ele atentamente, claramente Vegeta estava tentando concordar com seu apego ainda presente a seu pai. O que exatamente você quer dizer? Vegeta perguntou no tipo de tom comedido que ele usou com Freeza. Não temos tempo para você me enganar, Freeza virá atrás de nós agora. Eu sei. Mas é isso que estou dizendo, Goku disse, franzindo a testa pensativo. Aprendi isso no outro mundo depois que morri. E você tem que realmente fortalecer seu corpo. Tive que me acostumar com 10 vezes a gravidade deste planeta antes mesmo de começar. Nascemos em um planeta com uma atração gravitacional mais forte do que aqui, vangloriou-se Vegeta. Essa é uma questão simples. Claramente há mais do que isso. De costas para ele, Vegeta apontou o polegar para um certo alienígena ainda à espreita do grupo de amigos de Goku. Se aquela lesma verde lá atrás conseguiu reunir uma versão barata por conta própria, então posso ir ainda mais longe. Importa-se de repetir isso, não?
Piccolo perguntou, rapidamente entrando na briga com uma carranca que significava assassinato. Com prazer, Vegeta respondeu uniformemente. Enquanto todos os não-lutadores recuavam com medo do confronto potencialmente explosivo, Goku assumiu o papel de pacificador com sua risada difícil. Ah, vamos lá pessoal, vamos apenas dar as mãos e jogar bem, ele brincou, atraindo olhares tanto de seu rival de longa data quanto do Saiyajin que estava ficando ressentido com ele a cada segundo que passava. Olha, eu nem tenho mais certeza de quão confiável o Kaio quem é. Basta olhar para mim. Se os feijões Senzu parassem de crescer agora, talvez eu nunca mais andasse. Isso pode ser verdade para um camponês como você, mas não para mim, Vegeta disse. Então fique à vontade e se queime antes que Frieza o faça. O rosto de Vegeta ficou vermelho enquanto ele rosnava. Um traidor rejeitado como você não tem o direito de invocar o nome daquele homem para mim. Em sua raiva, ele parecia menos interessado em honrar os desejos de Gohan e se aproximou ameaçadoramente de seu pai indefeso. Foi Lápis quem se levantou e se aproximou dele antes que Gohan pudesse contê-lo. Surpreso, mas despreocupado, Vegeta mordeu os dentes. Eu deveria ter medo de um manequim ambulante agora? De sua parte, Lápis também não se incomodou. Ele atacou Vegeta com seu olhar gelado e quase sem emoção. Talvez. Gohan, por outro lado, chegou ao limite da paciência e bateu o pé no chão. Balançando a cabeça, ele se voltou para o pai. Tanto faz. Com técnica ou sem técnica você ainda é mais forte do que qualquer um, exceto os oficiais de Frieza. Isso realmente não faz nenhum sentido. Graças à gravidade, Goku respondeu. Pare de ser inteligente e conte-nos caramba. Vegeta retrucou. Bem, outra pessoa aqui poderia explicar melhor, mas acho que você vai ter que dar permissão a ela para falar primeiro, Goku brincou, apontando a cabeça para seu grupo de amigos. Uma sensação irritada de pavor tomou conta do rosto de Vegeta quando ele e Gohan se viraram, os olhos já direcionados para a carrancuda mulher de cabelo azul, sem nem mesmo precisar que seu nome fosse mencionado. Bulma revirou os olhos. Sim, porque estou ansioso para ajudar esse cara. Você fala como se desejasse morrer, Vegeta disse enquanto Gohan estremecia. Ele olhou para Bulma com a cabeça inclinada, como se a estivesse avaliando como uma presa. Gohan já tinha visto aquele olhar 1.000.000 de vezes e nunca terminava bem. Yancha também reconheceu isso, porque ele deu um passo à frente, embora tremesse na presença perigosa do Saiyajin. É assim mesmo? Afaste-se, Raditz da Terra. Yancha semi-cerrou os olhos confuso. Radiação da Terra. Será que todo mundo vai calar a boca? Gohan já tinha visto bobagens suficientes. Quase todos, incluindo Vegeta, se afastaram dele cautelosamente. Gohan suspeitava que não fosse apenas a vulgaridade. Mesmo com seus ferimentos, sua força ainda eclipsava a de qualquer outra pessoa no planeta. E ele falhou em esconder as emoções voláteis sob a manga. Bulma, por outro lado, ofereceu a Gohan um sorriso sarcástico e educado. Obrigado, Gohan, eu concordo plenamente. Mas no que diz respeito ao treinamento de Goku, eu construí para ele uma sala onde ele pode manipular o nível de gravidade o quanto quiser. Muito imprudente se você me perguntar, mas é assim que ele se fortalece. Acima. Os queixos de Gohan e Vegeta caíram. Algo tão brilhante e ao mesmo tempo óbvio. E alguém na Terra o criou? Vegeta voltou-se para Goku. Você pode não ter ideia de nossos costumes, mas certamente conhece um dos segredos do poder de um Saiyajin, certo? Grog, Goku assentiu. Falando sobre como meu poder aumenta quando me recupero de quase morrer, certo? Vegeta assentiu. Sim, esse tem sido meu modus operandi na sala de gravidade. E eu deveria ganhar um grande impulso com isso, hein? Enquanto Vegeta revirava os olhos, um grunhido petulante deixou os dentes proeminentes de Piccolo. Então é isso? TCH. Vocês Saiyajins e seus atalhos. Vegeta sorriu. Invejoso, não é? Enquanto Vegeta e Piccolo se encaravam novamente, foi Kuririn quem acalmou toda a tensão com uma risada. Bem, caramba, se os humanos funcionassem dessa maneira, eu já seria um maldito deus. De qualquer forma, Vegeta interrompeu. É melhor começarmos a treinar com seus métodos então. Se nos esforçarmos ao limite sob uma gravidade maior e nos recuperarmos, não há como dizer o quão poderosos poderemos nos tornar. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso descobrir qual será o próximo passo de Frieza. Ele olhou ao redor dos outros para examinar a área. Eu sei que aqueles dois idiotas largaram seus batedores em algum lugar por aqui. Vegeta voou para longe do grupo e vagou pelas ruas em busca daqueles batedores. Com o que poderia ter sido apenas a magia que Vegeta disse que a raça Namekuseon possuía, Piccolo tirou do nada uma capa branca e um turbante que se ajustava confortavelmente a si mesmo. Bem, seja lá o que diabos esse personagem de Frieza fizer, tenho certeza que vou descobrir através do éter, disse Piccolo enquanto estalava o pescoço. Estou indo embora. Se passar mais algum tempo perto de vocês, idiotas, vou vomitar. É sempre divertido estar com você também, Piccolo, Goku disse. Claro, Piccolo não retribuiu o sarcasmo de Goku, apenas grunhindo de aborrecimento. Tanto faz. Isso não muda nada. Ele olhou para cima e estreitou os olhos atentamente para Gohan. E isso não acabou. Gohan apenas sorriu para Piccolo antes de partir. Na verdade, ele não se importava com o sensato Namekusein. A questão deles era um simples caso de antipatia mútua, livre de quaisquer dilemas psicológicos ou morais subjacentes. Enquanto vários terráqueos faziam cara feia para Piccolo enquanto ele voava, Gohan observou pensativamente. Goku abandonou seu sorriso bobo e delirante e olhou de volta. Em sua mente, Gohan não conseguia encontrar nada certo para dizer. O que ele poderia dizer? Em termos inequívocos, ele rejeitou o pai. Então foi claramente revelado no momento mais sombrio que ele ainda chorava por ele. Um pensamento incômodo. Você sabe que as Dragon Balls não podem realizar o mesmo desejo duas vezes, certo? Goku perguntou. Gohan intensificou seu olhar curioso.
Se eu tivesse morrido lá, teria sido para sempre. Obrigado. Em vez de de nada ou sem problemas, Gohan desviou o olhar, pensando mais na situação de seu pai. Uma imensa culpa tomou conta dele, pois ele culpava a si mesmo e a todas as suas decisões por arrastar tal monstro para a Terra. Quando ele olhou para trás, uma mancha de gelo se formou no peito de Goku e rapidamente se espalhou por seu corpo. Reconhecendo a imagem muito bem, Gohan fechou os olhos com força para afastá-la. Ele os abriu novamente, e todo o corpo aleijado de Goku era uma escultura de gelo. No entanto, ele ainda falou: Gohan? Com a respiração aumentando, Gohan recuou. Você é? Ei! Foi a voz áspera de Vegeta atrás dele que tirou Gohan de sua alucinação. Goku voltou ao normal, ainda quebrado, agora confuso, mas normal. Gohan se virou para encontrar Vegeta segurando um rastreador vermelho e azul em cada mão. Ambos estavam rachados, o vermelho fascando. Ambos estão quebrados, Vegeta disse. Veja se você consegue consertá-los. Gohan pegou o azul e examinou, então abriu o receptor branco. Os cabos estavam fora do lugar. Agilmente usando os dedos, Gohan os reorganizou e o segurou como uma solução temporária, então fechou o receptor. Quando ele o colocou sobre a orelha e apertou o botão vermelho, ele voltou a funcionar. Uau, um guerreiro e um cara da tecnologia, hein? Bulma comentou. Acho que aquele lugar não era uma merda total. Quando Gohan olhou para ela com desdém, Bulma deu um passo para trás e quase deu um tapa na própria boca, o desânimo tomando conta de suas feições. Sinto muito, às vezes fico muito brincalhão e, cale-se. Gohan rolou contra o vidro com aquele olhar de 1000 metros enquanto Bulma recuava envergonhada. Quando alcançou a insígnia que procurava, apertou o punho. Freeza, ele gritou entusiasmado com o comentário de Bulma. A atenção de todos se concentrou nele. Isso não pode ser quem eu penso que é. Aquela voz viscosa era a mesma de sempre, fazendo cada centímetro da pele de Gohan arrepiar. Mas aquele ar de raiva por baixo o acalmou. Eles estão mortos. Não, não. Você mente, Saiyajin. Orgulhoso e confiante, Gohan sorriu. De quem você acha que estou falando? Uma batida de silêncio. À sua frente, Vegeta riu. Ele nem precisou ouvir a conversa para saber. Desordenado, amotinado símio slime. Gohan nem se importou com o tom ensurdecedor de seu grito. Eu lidei com vocês, macacos com luvas de pelica por muito tempo. Acabou. Estou reconstruindo minhas reservas graças à bagunça que sua matilha e aquelas garotas fizeram, mas quando eu terminar, todos iremos atacar você. Tenho certeza de que você e seu Alpha Ape fugiram para seu planeta natal. Então espero que gostem de me ver e de cada um dos meus homens acendê-lo em chamas. Mal posso esperar. Vegeta implorou ansiosamente para que Gohan o vestisse. Ele obedeceu e jogou para ele. Depois de colocá-lo na orelha, Vegeta gargalhou como uma criança travessa. Saudações, Lorde Freeza. Eu sei tudo sobre as mentiras que você me contou sobre o planeta Vegeta. Mas espero que você aproveite o pouco de tempo que lhe resta, porque tudo está chegando ao fim. Após uma pausa, Vegeta riu e jogou o rastreador de volta para Gohan. O pequeno tirano do papai desligou. Gohan girou o solter em suas mãos algumas vezes, pensando em ligá-lo novamente antes de olhar para todos os outros. Freeza está vindo para cá, e ele está trazendo todo o seu exército com ele. Uma mistura de surpresa e medo tomou conta dos amigos e aliados de Goku. O próprio Goku se manteve firme, o mais firme que pôde, pelo menos com um aceno severo. Então, em outras palavras, um bando de caras como aquele monstro, Kuririn gritou. Não exatamente, mas mais forte do que qualquer um de vocês, vermes, disse Vegeta para desgosto de Kuririn e Yancha. Para Gohan, ele perguntou. Ele disse quanto tempo? Não, mas ele disse que está ocupado reunindo seu exército novamente, então acho que ele tem sua própria bagunça para cuidar primeiro. Vegeta riu. Claro. Sua namorada organizou uma revolta, então tenho certeza que ela se espalhou por alguns planetas imprudentes. Mas independentemente disso, temos que nos apressar e treinar como se nossas vidas dependessem disso, porque eles dependem. Ser lembrado de Arepa fez Gohan olhar intensamente para o solter azul, seu polegar novamente avançando em direção ao botão vermelho. Uma pontada de medo o atingiu antes que seu dedo pudesse pressionar, então ele apenas o deixou descansar na palma da mão. Eu tenho uma câmara de gravidade instalada nas montanhas perto da minha casa, disse Goku. Vocês poderiam usar isso. Claro, estou fora de serviço até que um novo lote de grão Senzu cresça, então vocês terão uma vantagem sobre mim. Embora Vegeta não tenha oferecido muita reação, Gohan olhou para Goku profundamente pensativo. Ele estaria treinando com seu pai perto de sua casa, onde sua mãe estava por perto e provavelmente apareceria de vez em quando. Seus olhos se contraíram quando ele agarrou o solter com força. Absolutamente não, Gohan disse, pegando Vegeta e os outros de surpresa. Quando ele viu o brilho de tristeza no rosto de Goku, ele se virou rapidamente. Ele não pretendia dizer isso tão duramente, mas seus sentimentos sobre o assunto eram muito fortes. Bulma olhou sem jeito entre pai e filho distante antes de pigarrear. Tenho um protótipo da sala de gravidade em minha casa, então se eu apenas ajustá-la, será tão boa quanto a de Goku. Sim, acho que é melhor, na verdade. O meu ficaria um pouco cheio de 3 Saiyajins, de qualquer maneira, Goku disse. Gohan se encolheu. Ele podia perceber a desonestidade durante o sono, e o otimismo de seu pai parecia mais contido e performático. Ele olhou para a grama, dizendo a si mesmo que fez a escolha certa. De qualquer forma, não podemos nos dar ao luxo de perder tempo, disse Vegeta. Ele se virou para Bulma. Esta sala de gravidade fica na sua casa, correto? Bulma assentiu, e antes que ela pudesse terminar de dizer sim, Vegeta apertou o braço dela e voou para longe com ela pendurada e gritando em suas mãos. Até Gohan ficou surpreso, embora tenha sido Yancha quem mais se preocupou e se preparou para voar atrás dele. Mestre Roshi o segurou. Calma, esse cara é péssimo, mas estamos do mesmo lado por enquanto. Ele não vai machucá-la.
Além disso, sem ela, você é o único que sabe pilotar o avião, brincou Kuririn. De qualquer forma, vamos levar Goku para um hospital. Vamos segui-los de volta para West City. Alguém viu Launch? A propósito, ela está saqueando Lazuli Hill. Eu vou pegá-la. Enquanto Kuririn e Lápis levantavam os braços e pernas de Goku, Gohan se agachou enquanto se preparava para seguir a fuga de Vegeta. No entanto, assim que ele decolou, um pensamento o atingiu. Ele se virou e dirigiu seus olhos perturbadoramente severos para a tripulação. Se minha mãe aparecer no hospital, nenhum de vocês sequer pense em me mencionar. Depois de alguns acenos nervosos de conformidade dos humanos, o olhar taciturno e sem objetivo de Goku foi a última coisa que Gohan viu antes de se virar e voar. O que diabos há de errado com você, seu idiota maluco? Bulma gritou na mão precária de Vegeta. Vegeta não respondeu, apenas rosnou. Seus gritos já o fizeram pensar em deixá-la cair acidentalmente para uma morte horrível. Ele sentiu Gohan se aproximando e diminuiu um pouco a velocidade para alcançá-lo. Apenas me diga onde fica sua casa, Vegeta ordenou. É ao mesmo lugar onde você mostrou sua cara de idiota pela primeira vez. Maneira imprudente de falar com um homem que segura você a milhares de metros de altura, não acha? Perdendo o juízo, Bulma rosnou. Para a sorte dos tímpanos de Vegeta, ela permaneceu em silêncio pelo resto do voo enquanto ele refez suas direções. A surra tinha afetado sua cabeça, entre outras coisas, mas décadas voando ao redor de planetas tornaram a navegação uma segunda natureza. Assim que chegaram àquela grande cúpula amarela, Vegeta voou em direção ao quintal e descuidadamente jogou Bulma na grama. Seu grito alto de dor fez Gohan e Vegeta estremecerem. Você tem muita coragem de lidar com uma senhora delicada como essa, idiota. Ela gritou enquanto tirava a poeira do vestido roxo. E você tem muita coragem de falar comigo do jeito que tem feito desde que nos conhecemos. Vegeta latiu. Ele tentou controlar seu temperamento, nunca tendo conhecido um ser impotente que o desrespeitasse tão abertamente, ou pelo menos um que sobreviveu alguns segundos depois. Apresse-se e leve-me a esta sala se você sabe o que é bom para você. Seu desejo é uma ordem, Bulma disse com o tipo de petulância que incendiou o sangue de Vegeta. Eu tenho que encontrar a cápsula primeiro, então fique aqui e tente não destruir esta cidade enquanto eu estiver fora, ok? Os olhos de Vegeta se encheram de descrença histérica quando a bombinha de cabelo azul marinho girou nos calcanhares e marchou para dentro do prédio. Realmente, ele deveria ter aceitado isso e visto se ela gostaria. Em vez disso, ele se virou para Gohan, que de alguma forma permaneceu calmo. Você já conheceu essa vadia antes? Uma vez. A natureza concisa da resposta de Gohan por si só contou a Vegeta todos os detalhes adicionais também. Enquanto a cabeça do garoto se movia para frente e para trás entre o rastreador azul e o prédio da corporação Cápsula bem à frente, Vegeta olhou atentamente para ele. Entre seu estado de transe depois que eles pousaram e as emoções em relação a seu pai que variavam de raiva o suficiente para matá-lo a choro desesperado diante de sua morte potencial. O retorno para casa estava afetando a mente frágil de Gohan que Vegeta temia. Bulma voltou do prédio com um controle remoto em uma mão e um frasco azul em miniatura na outra. Depois de clicar no botão na parte superior do frasco, ela o jogou no chão em uma erupção de fumaça. Reflexivamente, Vegeta se agachou e ergueu os braços em defesa, pensando que poderia ter sido uma granada de luz lançada por despeito pela megera de cabelo azul. O que realmente resultou da explosão deixou cair a mandíbula dele e de Gohan. Um enorme casulo branco em forma de cúpula como prédio e com Capsule Corporation 0 escrito em preto na frente. Não foi a aparente nave espacial que surpreendeu Vegeta tanto quanto a tecnologia bizarra. Ignorar o setor norte foi um grande erro por parte de toda a Força Fria. Depois que Bulma clicou no controle remoto, a porta da frente da nave se abriu e deu lugar a uma rampa de aço. Siga-me, ela dirigiu enquanto corria em direção a ele. Gohan e Vegeta seguiram pela rampa até o chão de azulejos cor de vinho. Vegeta olhou ao redor do amplo interior, sua visão circulando pelas paredes brancas antes de se fixar no pilar central que continha um painel de controle com uma tela preta. Bulma caminhou até o pilar. Na verdade, é uma nave espacial. Goku a usou para... Ela congelou e suspirou. Digamos apenas que ele o usou no passado, e eu testei o dispositivo de gravidade aqui, caso ele precisasse dele novamente. A julgar pela maneira como ela e Gohan se encolheram, Vegeta não precisava descobrir por que ela se conteve. O nível de gravidade sobe até 20 vezes a gravidade deste planeta, embora o quarto de Goku permita que ele aumente para 100, explicou Bulma. Vegeta sentiu em reconhecimento enquanto se juntava a ela no painel de controle. Mas não era apenas para olhar mais de perto. Sua coluna ainda estava em chamas, entre vários outros ferimentos e escoriações que atormentavam seu corpo. Vegeta precisava de algum apoio. Ele pressionou as mãos no convés e se curvou. Embora ele não quisesse dizer isso, a inteligência de Bulma o impressionou. A julgar por esse dispositivo simples e pela natureza do vasto edifício que ela chamava de lar, ela era claramente uma mente tecnológica. Como que homem, mas ainda mais inteligente e consideravelmente mais irritante. E de alguma forma ainda mais atraente, ele admitiu a contragosto. Eu li teorias sobre dispositivos gravitacionais, mas nunca os vi em uso, observou Gohan. Sim, Bulma disse, sua voz se iluminando. Eu conheci um policial espacial ou algo assim que tinha uma nave com um dispositivo antigravidade. Meu pai e eu descobrimos como replicá-lo. Policial espacial? Vegeta perguntou. Você não estaria se referindo a um patrulheiro galáctico, não é? Sim, é isso, respondeu Bulma. Quando as expressões de Vegeta e Gohan escureceram, ela ficou ansiosa. Eu só conheci o cara uma vez, se isso for um problema ou algo assim. Acho que faria sentido se o seu, trabalho colocasse vocês dois em desacordo. Por favor, Vegeta zombou. Eles têm medo de nós. Mas um envolvimento com um deles desencadeou toda essa loucura. Ele quase riu da carranca venenosa de Gohan quando olhou para ele. Ele estava sem dúvida pensando naquele pirralho Gohan que ele odiava desproporcionalmente.
Acontece que não era um cara roxo idiota, não é? Não. Bulma suspirou de alívio antes de apontar para duas setas pretas. Bem, de qualquer forma, esses botões controlam os níveis de gravidade. Ela moveu o dedo até o botão vermelho abaixo. E este é o botão liga-desliga. Entendo, Vegeta disse com um aceno de cabeça. Agora saia. Com licença? Saia, Vegeta repetiu, como se ela já devesse saber o porquê. Bulma inclinou sua carranca de ódio para o lado do cabelo flamejante de Vegeta. Agora vamos deixar uma coisa bem clara, cara, porque você tem sido muito desagradável comigo desde a palavra, vai? Você quer ter seus ossos frágeis esmagados por 20 vezes a gravidade deste planeta, então fique à vontade, disse Vegeta, fingindo inocência. É o seu funeral. Com o rosto ficando pálido, Bulma recuou. Sim, e irei agora. Bulma correu para a porta, mas parou e se virou. Espere, você tem certeza? Não que eu me importe, mas o jeito que você está mancando e se curvando. Sair. Ok. Bulma saiu correndo como um borrão azul e fechou a porta apertando um botão ao sair. É verdade que ela não estava mentindo. Enquanto o próprio Vegeta olhava para os botões se perguntando se era realmente sensato testar as capacidades da máquina em sua condição. Mas ele concluiu que se um aumento na gravidade fosse suficiente para matá-lo, ele mereceria uma morte vergonhosa. Prepare-se, ele disse, olhando por cima do ombro para Gohan. Quando Gohan plantou os pés e endireitou os ombros, Vegeta apertou o botão vermelho. O número de 1G apareceu no monitor, que Vegeta presumiu ser o nível de gravidade. Ele segurou a seta vermelha superior até o número mudar para 20 e recuou, firmando-se como Gohan. Gravidade definida para 20, disse uma voz automatizada. Em questão de segundos, uma pressão extenuante atingiu Gohan e Vegeta como uma bigorna invisível sobre seus ombros. Os batedores que ambos seguravam caíram como pedras enquanto seus corpos desmoronavam no chão. Vegeta sentindo seus ossos estalarem sob sua pele pelo simples ato de se ajoelhar. Ele praticamente podia sentir os órgãos de seu corpo se movendo também. Seu sangue fervia em suas veias enquanto seu coração batia forte como se tentasse escapar do peito para se libertar. Eu diria, funciona. Gohan rangeu os dentes. Vegeta sentiu e imediatamente se arrependeu quando seu pescoço torceu. A pressão em sua coluna finalmente o forçou de bruços, não lhe dando outra escolha a não ser rastejar até o painel de controle. E mesmo isso fez com que seus músculos e ligamentos se rompessem a centímetros. Eu deveria ter começado mais baixo. Depois do que pareceu uma eternidade, Vegeta jogou o braço no painel de controle sem sequer olhar para cima. Ele moveu a mão até sentir o maior botão do tabuleiro e apertou-o com tanta força quanto 20 vezes a gravidade da Terra permitia. Assim que ele o soltou, sentiu como se seu próprio corpo deixasse o quão livremente ele podia se mover. Ele rolou de costas, ofegante como se estivesse em uma batalha ainda pior do que a guerra que acabará de sobreviver contra Avocado. E ele riu. Visões da força com que ele sempre sonhou o inundaram. Ele finalmente pôde ver a lendária transformação do Super Saiyan. Naquele lampejo de poder que Goku usou para derrotar Avocado, Vegeta pensou que talvez ele tivesse conseguido naquele momento. Mas uma classe baixa nunca poderia. Ele não aguentou o poder de sua técnica estrangeira e quase morreu. Vegeta, o quarto na linhagem real, estava destinado a isso. Finalmente Vegeta reivindicaria sua posição como mais forte. Gohan se levantou com relativa facilidade enquanto Vegeta ainda rastejava de costas. Se o garoto não me vencer. Quando Buu viu a porta aberta, a rampa mais baixa e Vegeta e Gohan descendo mancando, ela sentiu com aprovação. Ela não teria sentido falta de Vegeta, mas pelo menos eles não morreram. Então presumo que a gravidade funcionou? Bulma perguntou, embora a respiração irregular e os ombros caídos de Vegeta lhe dessem uma resposta. Ela só queria que o bastardo abrasivo reconhecesse isso. Sim, funcionou, Vegeta disse, agarrando os joelhos. Bem, é claro que sim, Bulma se vangloriou com uma arrogância arrogante que combinava com o homem do outro lado. Vou considerar seus vômitos secos como um agradecimento. Ao que digo, de nada. Ela se virou sem ver o rosnado de Vegeta em sua direção e olhou para as fileiras de mesas no quintal que estavam cobertas de latas de comida lacradas. Era para ver um casamento e eu encomendei o catering para a recepção. Mas por razões vou deixar de lado, Vegeta grunhiu arrogantemente. Isso não vai acontecer. Agora, se minhas teorias de todos esses anos estiverem corretas, presumo que o buraco negro no estômago de Goku tem a ver com ele ser um Saiyan. Metabolismo, sabe? Então, tão pouco quanto você merece qualquer hospitalidade, minha família não acumulou riqueza moralmente duvidosa desperdiçando dinheiro. Então faça isso. Na hora, os estômagos de Gohan e Vegeta roncaram. Como Goku, se Goku fosse um pirata de especiaria sujo. 5 minutos depois, os dois Saiyajins estavam devastando as latas de comida como se nunca tivessem desfrutado de uma refeição decente em toda a vida ou tivessem realmente acendido um baseado, na nave espacial. Sem pratos, sem garfos, apenas pegando comida aleatoriamente e enfiando-a na boca. Em questão de minutos, Bulma viu uma mesa com a comida que ela pediu ser reduzida a uma pilha de bandejas. Enquanto comiam, Bulma saboreava seu desejo mais tóxico através de um cigarro. No meio da exibição glutinosa, o avião amarelo de Bulma desceu de volta ao gramado. Yancha, Kuririn, o inocente Launch de cabelo azul e todos os outros saíram, sem Goku. Quando eles se juntaram aos três perto das mesas, eles também fizeram uma careta para a agitação de dois homens de Gohan e Vegeta no buffet. Acho que o apetite de Goku é coisa de Saiyajin, Yancha comentou, ecoando o sentimento anterior de Bulma enquanto ele se aproximava dela. Pelo menos você está inteiro. Como se você pudesse fazer qualquer coisa se eu não estivesse, Bulma disse revirando os olhos enquanto apagava o cigarro no cinzeiro que estava sobre a mesa, bem ao lado de seu maço de substitutos. Abaixando os ombros, Yancha gemeu. Vamos, Bulma, você tem que me deixar fora de perigo algum dia. Você disse que estávamos de folga. Sim. Bulma desviou o olhar e fechou os olhos.
Podemos pelo menos ser amigos de novo? Ela abriu os olhos com um sorriso malicioso. Vou pensar sobre isso. Tomando isso como um sim, Yancha riu e foi até as mesas do buffet, embora Gohan e Vegeta ainda mantivessem seu domínio sobre a comida. Nem mesmo se preocupando em competir com eles, Kuririn os dispensou. Goku está descansando no West City Hospital, Kuririn anunciou, finalmente afastando os rostos manchados de molho de Gohan e Vegeta da comida. Doc disse que ficará fora por um mês, mas os feijões Senzu devem voltar mais cedo ou mais tarde. Tenho certeza de que Korin sabe o que está acontecendo. Essa é a segunda ou terceira vez que ouço falar desse negócio de feijão Senzu, disse Vegeta. Que diabos é isso? São feijões que reabastecem sua saúde e energia, respondeu Kuririn. Eles curam até os piores ferimentos em um instante. As reações estupefatas de Gohan e Vegeta eram dignas de uma foto. O que esse planeta estúpido não tem? Vegeta perguntou, cruzando os braços irritadamente. Atalho após maldito atalho aqui? Bem, isso é a terra para você, disse Bulma. Mas de qualquer maneira, o que está reservado para vocês agora? Será mais fácil para mim apenas ajustar a nave, o que significa que vocês treinarão aqui. E Gohan, você deixou bem claro que não vai ficar com seus pais. Quando Gohan fez uma careta, Bulma mordeu a língua novamente. Quer fosse o álcool ainda em seu organismo ou seu sarcasmo habitual, ela claramente não havia conquistado a simpatia de uma criança que ela tinha certeza. Não precisava de mais estímulos. Desculpe, ela disse girando os polegares. Mas o que vocês dois farão até eu ajustar a nave? Os dois olharam um para o outro e para Bulma, evidentemente tendo tanta ideia quanto ela. Embora Bulma não conseguisse uma leitura clara de Gohan, ela suspeitava que ele não teria problemas em se comportar quando fosse deixado por conta própria. O mesmo não poderia ser dito de Vegeta. Partindo da avaliação de Kuririn e Yancha sobre seu Ki, Gohan era forte o suficiente para enfrentá-lo se realmente fosse necessário, mas ela não estava disposta a arriscar. O que ela estava prestes a oferecer insultava cada fibra do seu ser, mas ela nunca foi do tipo que temia nada. Ela respirou fundo. Na verdade, que tal isso? Vocês dois poderiam, mesmo dizendo que foi uma luta física. Morar aqui? Pouparia muitos problemas logísticos, sabe? Como Bulma esperava, todos, incluindo os Saiyajins, olharam para ela como se ela tivesse bebido demais. E como ela também esperava, Yancha foi o primeiro dissidente, não que ela pudesse culpá-lo desta vez. Você não pode me dizer que concorda em dividir o teto com esses caras, não é? Yancha perguntou. Com licença? O rosnado indignado de Vegeta congelou Yancha de medo, arrependimento instantâneo rabiscou em seu rosto. Ele não se atreveu a se virar, em vez disso abaixou a cabeça e se preparou para o inferno que estava prestes a cair sobre ele. Esses caras... Você fala de forma terrivelmente imprudente para um fracote, Vegeta falou perigosamente. Devo corrigi-lo? Bulma avançou infeliz para tentar qualquer coisa que pudesse frustrar Vegeta, mas foi Gohan quem o manteve afastado. Chega, Vegeta, eu cuido disso. Embora Vegeta tenha revirado os olhos com uma carranca magoada, ele recuou. Os olhos de Bulma se arregalaram em descrença em como uma criança, mais ou menos da mesma idade de seu pai quando o conheceu, poderia ter tanto comando sobre um homem tão assustador quanto Vegeta. Foi simples poder ou algo mais? Por que diabos você acha que estamos aqui? Gohan perguntou, sua voz escaldante. Não estamos mais preocupados com suas Dragon Balls e temos coisas muito maiores em nosso prato do que criar problemas na porra da minha própria casa. Embora Bulma tenha tentado entrar na conversa, ela sentiu o coração apertar no peito pela maneira como a voz de Gohan falhou. Ela olhou para Yancha. Por mais que ela lançasse tiros mesquinhos nele, ela odiava o quão culpado ele parecia quando estava apenas cuidando dela também. Ambos os lados tinham razão na sua hostilidade. Gohan apontou seu olhar para Vegeta. Decida por si mesmo. Eu não dou a mínima. Ele voou para a nave espacial enquanto Yancha debilmente estendia a mão para pedir desculpas. Vegeta olhou por cima do ombro para Gohan e a nave antes de se virar para Bulma. Com sua carranca praticamente inflexível, Bulma não sabia dizer se ele estava prestes a descarregar nela mais uma vez ou apenas pensando no tempo. Tanto faz, ele finalmente disse. Faz sentido como você disse, e apesar de sua personalidade insuportável, seu intelecto será útil. Uau, isso parece o início de uma linda amizade, Bulma disse com um sorriso torto que pelo menos inspirou um bufo, não divertido, do príncipe Saiyajin. Apenas uma regra, no entanto. Quando Bulma sorriu, Vegeta ergueu uma sobrancelha curiosa. Eu sei que você vai dividir o mesmo teto com tudo isso, disse ela, deslizando as mãos pelo vestido para acentuar sua figura curvilínea e até mesmo baixando a voz para um tom rouco e ofegante. Mas olhe e não toque. Legal? Enquanto Yancha e Kuririn reviraram os olhos, Vegeta hesitou em abjeto desgosto, suas sobrancelhas confusas e olhos arregalados fazendo Bulma gargalhar. Você está louco? Vegeta zombou. Pequena atrevida vulgar. Bulma apenas riu ainda mais alto, encantada por saber que mesmo alguém tão espinhoso como Vegeta poderia ficar desconfortável. Se ela realmente fosse morar com alguém como ele, conseguir uma vantagem seria crucial. Ela se virou para a porta dos fundos. Siga-me para dentro. Não se esqueça da regra agora. Ela se preparou para uma explosão que acabaria com sua vida enquanto o levava para dentro. Embora ele rosnasse para ela, ele a seguiu civilizadamente pelas vastas paredes azuis da corporação Cápsula. Ela olhou por cima do ombro, considerando uma vitória quando viu o olhar observador dele para os vários dispositivos pelos corredores. Sua claudicação, ainda mais pronunciada após o teste na sala de gravidade, ainda era motivo de preocupação. Antes de se situar, você precisa cuidar desses ferimentos. Isso não é nada, Vegeta zombou. Já passei por coisas muito piores.
Bem, isso foi lá. Você está na Terra, agora. Vegeta realmente cantarolou de surpresa, como se tivesse genuinamente considerado o que ela queria dizer. Se você vai derrotar algum ditador espacial todo-poderoso, então você não pode ter complicações na coluna, você sabe, complicando a merda. Qualquer que seja. Ela traduziu isso como você está certo. No entanto, quando ela estava prestes a levá-lo para cima, sua mãe e sua cabeleira loira e fofa se dirigiram em sua direção. Se ela não tivesse certeza de que ele iria matá-la por isso, ela teria agarrado Vegeta e empurrado na direção oposta para escapar dela. Oi, querido. O casamento deixou você excitado, entendo. Sua mãe disse. O rosto de Bulma ficou vermelho brilhante. Oh meu Deus! Antes que Bulma pudesse detê-la, ela pulou entre ela e Vegeta e se inclinou perto o suficiente de seu rosto para desequilibrar seu equilíbrio. Oh, você é o ladino arrojado que voou do céu, não é? Dedashin? Vegeta gaguejou, seu rosto tão vermelho e oprimido quanto o de Bulma. Fingindo choque, ela se virou para Bulma com a mão sobre a boca. Ficar com um garoto mau para superar Yancha, hein? Bem jogado. Você poderia usar um pouco de paixão crua e não vai ficar mais jovem. Bulma fechou os olhos e beliscou a ponta do nariz enquanto Vegeta balbuciava incoerentemente. Eu sei que você deu folga a todos no fim de semana, mas fique atento e não fale muito alto. Divirta-se. E como um tornado, ela girou depois de jogar tudo fora de controle. Assim que sua mãe saiu do alcance da voz, Bulma abriu os olhos e agradeceu aos céus. Vegeta estava completamente pasmo e não se enfurecendo com tudo que estava à vista. Ela indicou-lhe o elevador. Sinto muito por tudo isso. Mãe, certo? Ela rapidamente deu um tapa na própria boca, lembrando-se do boato de Raditz sobre toda a raça Saiyajin sendo exterminada por um cometa. Felizmente, Vegeta apenas grunhiu e a seguiu até o elevador. Em vez disso, iremos por aqui. A rota sem complicações, disse ela enquanto clicava em alguns botões. É claro que, com seus assobios ociosos e olhares de soslaio, a viagem até o último andar foi tudo menos tranquila. Mas ela precisava de algo para suportar a presença silenciosa e taciturna de Vegeta, que era quase como uma caricatura de um antagonista de filme de Kung Fu. Ele apenas olhou para a porta com aquela expressão de lâmina de barbear. Quando a campainha do elevador tocou e as portas se abriram misericordiosamente, Bulma conduziu Vegeta pelo corredor cor de pêssego. É toda uma ala médica, pesquisa medicinal, segurança no local de trabalho e tudo mais. Como minha mãe disse, todo mundo está de folga, então temo que você estará nas minhas mãos e nos meus semestres de fisiologia e medicina esportiva. Ela duvidava que Vegeta soubesse ou se importasse com o que ela estava falando, mas ela nunca aguentaria o ar parado, especialmente quando a tensão poluísse. Quando eles entraram na enfermaria, Vegeta sentou-se em uma das mesas médicas enquanto Bulma empurrava um carrinho até a prateleira e caminhava por algumas fileiras. Depois de colocar todos os itens necessários no carrinho, ela o empurrou até a mesa, onde Vegeta estava caído com os antebraços nos joelhos. Ela ficou na frente dele com expectativa por alguns momentos, até que a confusão tomou conta de seus olhos. Bem, ela perguntou. O que? Sua armadura. Vegeta soltou um suspiro rouco, mas mesmo assim colocou a armadura sobre a cabeça. Ela não perdeu a maneira como ele estremeceu ou como seus músculos se contraíram. Depois de jogá-lo no chão, em vez de apenas empurrá-lo para o final da mesa, ele puxou para baixo a parte superior do macacão. Bulma engasgou. Não era que a parte superior de seu corpo parecesse ter sido esculpida pelos maiores escultores da história, certamente parecia, mas ainda assim, não foi nem mesmo a extensão dos hematomas e escoriações sofridas na batalha com aquele monstro roxo. Ela já tinha visto Goku pior, mas o grande número de cicatrizes por toda a pele fazia com que seu torso parecesse menos com um corpo e mais com o arranhador de seu gato. O que você esperava? Um mural? A zombaria de Vegeta e a carranca que a acompanha fizeram Bulma pegar o carrinho de vergonha, sem nem saber por onde começar. Ele leu seu rosto perfeitamente. Ver a violência de seu passado rabiscada tão claramente em sua pele lhe causou arrepios, não apenas por instinto, mas ao pensar no que Gohan havia sido submetido. Ela acabou pegando um alfinete e um pano, então supus que costurar os cortes seria uma boa maneira de começar, embora Vegeta chupasse os dentes para menosprezá-la. Se você vai apenas aplicar pontos, eu poderia muito bem fazer isso sozinho. Bulma revirou os olhos e colocou o alfinete de volta no carrinho. Bem, tudo bem, Dr. V, vamos ver você consertar isso naquela época também. Quando Vegeta grunhiu e olhou para o lado, Bulma silenciosamente ergueu o punho em vitória. Um típico homem viril e inseguro, este era. Agora, por favor, não latir para mim, mas você poderia deitar de bruços para mim? Vegeta revirou os olhos, mas não protestou, deitando-se como solicitado e fazendo Bulma se encolher ainda mais. Desta vez, não foram apenas as cicatrizes nas costas, mas a curva incrivelmente visível da coluna. Ela não poderia nem chamar aquilo de curva em S, mas sim de curva de cobra. Nossa, quão ruim era aquele monstro! Este é realmente o trabalho do seu amigo, Vegeta cuspiu amargamente. Goku? Bulma perguntou enquanto calçava um par de luvas grossas. Ou, o cenoura, ou como vocês o chamam. Kakaroto, Vegeta corrigiu enquanto Bulma pressionava levemente suas costas. E sim, o traficante da classe baixa fez isso com o poder que um deus lhe entregou. Eu não chamaria o fato de seu coração falhar e ter um buraco aberto 5 minutos depois de entregue a ele. Mas ei, quem está escrevendo o livro de regras? E daí, antes que Vegeta pudesse contestar sua avaliação, ela bateu o cotovelo nas costas dele com toda a força que conseguiu reunir. Em seu estado devastado, ele realmente grunhiu e se curvou em resposta. Ouvir a reação dele a fez sorrir de satisfação. Depois de cuspir para se recompor, Vegeta retomou sua diatribe. Onde exatamente o treinamento na vida após a morte e a trapaça da morte se enquadram neste livro de regras? Revirando os olhos, Bulma trocou as luvas, pegou o carrinho e pegou uma agulha.
Ela riu. Se Vegeta fosse o homem de quem eles estavam falando, ele teria pulado da mesa e voado pelo telhado agora mesmo. Bem, Vegeta, Bulma começou enquanto mergulhava a agulha em um frasco com um olhar cuidadoso e avaliador. Isso é o que chamamos de ser uma boa pessoa e realmente ter permissão para entrar na parte legal do outro mundo. Você sabe, depois de viver uma vida que não inclui pequenas coisas como genocídio, como trabalho diário e sequestro de crianças. Um pouco mais animada e ignorando o olhar venenoso de Vegeta, Bulma pressionou um pano nas costas de Vegeta e injetou a agulha sem avisar. Ela gostou de seu pequeno grito de dor. É cortisona, então você não terá que andar como Frankenstein. Não que você saiba quem é. Mas de qualquer maneira, Bulma disse enquanto descartava a agulha. Então, porque você é uma boa pessoa, você tem amigos que aproveitarão a chance de trazê-la de volta à vida quando tiverem a oportunidade. Hashtag Minglovin, ai não é? O que diabos isso tem a ver com você, mulher? Vegeta cuspiu enquanto rolava e se sentava. Eu não estou aqui para o seu sermão, idiota. O fogo acendeu em seu peito e Bulma arrancou as luvas. O que isso tem para mim? Vejo meu melhor amigo pela primeira vez em 5 anos, conheço seu adorável filho e então tenho que ver seu amigo aparecer e roubá-lo. Não sabíamos se ele estava vivo ou morto, mas tivemos que assistir Goku perder até o último pedaço de alma nele. Piccolo despreza e até ele mal conseguia suportar vê-lo tão miserável, pelo amor de Deus. Ela estava pairando diretamente sobre ele, o rosto vermelho o suficiente para fazer seu cabelo azul se destacar ainda mais. Vegeta apenas olhou para ela com uma fúria silenciosa. Você nem se importa, não é? Bulma cuspiu por entre os dentes cerrados. Você não dá a mínima para o que fez 2 pessoas e todos os seus amigos passarem. Porque as coisas estavam tão difíceis para Kakaroto, hein? Vegeta rosnou, seus olhos negros combinando com os de Bulma em intensidade. Ele ficou descansando nesta pequena pilha pacífica de terra enquanto eu tinha minha dignidade castrada repetidas vezes por um homem que escravizou e destruiu meu povo. Abusado e cuspido em coisas piores do que as criaturas mais baixas, e sendo espancado de civilização em civilização no meu tempo longe disso. Em um movimento terrivelmente rápido, Vegeta pulou da mesa e chutou sua armadura para o outro lado da sala. O forte golpe contra a parede quase assustou Bulma e tirou os sapatos. Eu vi meu pai real ser empurrado por Freeza e seus homens. Minha mãe, assassinada na minha frente por seus eleitores. Vivi mais de 3 décadas de tortura sob aquele bastardo sem fim à vista. E daí? Bulma gritou, sua raiva superando sua ansiedade diante de sua presença imponente. Você teve que arrastar Gohan até lá para passar por tudo isso como você? Para que ele pudesse ser seu pequeno escudo de carne contra aquele monstro. Vegeta recuou, seu rosto se contorcendo como uma agulha mais afiada do que a injeção de cortisona o apunhalou. Ele tinha 4 anos. Bulma gritou. 4 anos, Vegeta. Que porra de utilidade um garoto da pré-escola tem para você? Nós, todos os Saiyajins começamos a lutar nessa idade, Vegeta disse com os olhos voltados para o chão, sua voz pateticamente fraca. Nós o transformamos em um verdadeiro guerreiro. Bulma se afastou de Vegeta e bateu palmas metodicamente em uma homenagem sardônica. Oh, uau! Ótimo trabalho que vocês fizeram com ele, hein? Realmente cumpriu seu potencial. Ele não se parece em nada com o zumbi que está a um empurrão de um colapso nervoso. Afaste-se, Kakaroto, porque nós temos o verdadeiro pai do ano bem aqui. Em vez de entregar a morte horrível que Bulma esperava depois de tudo isso, ou mesmo uma de suas já numerosas torrentes de vitrilo, Vegeta apenas ficou ali parado. Sentindo-se ousada e irracional, Bulma empurrou o carrinho no chão e deixou todo o equipamento médico cair junto com ele antes de girar nos calcanhares em direção à porta. Costure você mesmo, já que você é muito bom nisso. Ela saiu furiosa, abandonando o elevador e descendo passo após passo agressivamente a longa e sinuosa escadaria da Capsule Corp. Quando ela finalmente chegou ao andar de baixo, ela abriu a porta dos fundos com um chute. No quintal, contra o céu azul e laranja da noite, seu círculo de amigos de longa data estava envolvido em uma recepção de casamento improvisada e embriagada para Kuririn e Lápis, com Mestre Roshi no microfone cantando músicas sem dúvida grosseiras. Ignorando as festividades e precisando desesperadamente de fumar depois de provavelmente assinar sua sentença de morte na enfermaria, Bulma marchou até a mesa onde esteve pela última vez. Enquanto o cinzeiro estava lá, o maço de cigarros que estava ao lado deles desapareceu. Ela olhou para cima, presumindo que Launch os havia roubado, mas ela ainda estava em sua forma de cabelo azul. A menos que suas alergias estivessem aumentando, ela duvidava que fosse culpa dela. Ela olhou para frente e para trás ao redor da área, até que seus olhos encontraram vagamente um rastro de fumaça perto da nave espacial de todos os lugares. Ela era invejosamente sensível a isso. Quanto mais ela se aproximava, mais forte o cheiro de tabaco crescia em suas narinas e mais clara a imagem se tornava. Um garoto de longos cabelos negros com uma armadura roxa e dourada surrada, sentado na ponta da rampa da nave e fumando um cigarro como um homem com 3 vezes a sua idade e que estava farto de tudo. Sua outra mão segurava um solter azul rachado no qual seus olhos estavam fixos. Eu realmente não deveria estar surpresa, Bulma disse com um suspiro. Gohan grunhiu, apenas reconhecendo-a com o movimento ascendente de suas pupilas negras. Ela olhou para ele por alguns momentos, dominada pela pena ao ver seus olhos. Eles não eram perturbadoramente frios e sem vida, nem eram terrivelmente quentes e ardentes. Eles estavam simplesmente tristes, na definição mais clara da palavra. Ei, Bulma começou, sem expectativa de resposta. Fui muito rude e péssimo com você hoje. Sou terrivelmente indelicado às vezes, bem, na maioria das vezes na verdade. Mas não consigo nem imaginar tudo o que você passou, e não tenho o direito de banalizar isso com algumas piadas concisas. Sinto muito, eu realmente falo sério. O que quer que você tenha feito, o que quer que eles tenham feito você fazer, você não receberá nenhum julgamento de minha parte.
Gohan não tirou os olhos do rastreador, em vez disso tirou o cigarro da boca e soltou uma torrente de fumaça. Ele não respondeu, mas deslizou a caixa de cigarros de volta para ela com a bota. Com um sorriso caloroso, ela o pegou de volta, aceitando o gesto. Ela se virou para se juntar aos amigos. Bulma, certo? Surpresa, ela parou e olhou por cima do ombro. Gohan ainda estava olhando para o rastreador. Sim, obrigado. 97, 98, 99. Vegeta empurrou para cima e para baixo, os nós dos dedos ensanguentados pressionados contra o chão cor de vinho. Ele ignorou os protestos de seu corpo que havia recebido apenas algumas horas de descanso. Tratamento minúsculo daquele falastrão de cabelo azul e agora suportava a pressão de 20 vezes a gravidade da Terra. As primeiras 20 flexões o deixaram pensando se passaria o resto do dia esparramado no chão, mas agora ele continuava pressionando contra todo o bom senso. Ele deveria ter matado aquela mulher antes que ela terminasse seu discurso contra ele. Ele certamente queria. Seu único propósito para abusar de seu corpo naquele momento era redirecionar a agressão sanguinária. Tudo na Terra o estava irritando. Bulma, Goku e seus atalhos de poder, todas as vantagens com as quais ele nunca esteve familiarizado, deuses acima, a enorme quantidade de tempo que ele perdeu na base de Freeza. 1O1, 1O2, 1O3. E então houve sua crescente subserviência a Gohan. Aqui estava ele, o príncipe de todos os Saiyajins, pisando em ovos ao redor do filho mestiço de um guerreiro de classe baixa que tinha apenas 1/3 de sua idade. Tudo por causa dos apegos sentimentais que ele não conseguiu extinguir. 1O8, 1O9, 110. Ou talvez fosse outra coisa. Talvez ela estivesse certa. Não, ridículo. Ok, claro. Ele assumiu total responsabilidade quando viu Gohan ter aquele ataque de pânico na câmara de tortura de Freeza. Ela estava certa a esse respeito. Mas ele certamente não disse nada sobre se arrepender do que fez. Merda, para começar, nem foi ideia dele sequestrar Gohan. 1h18, uma noite. Com seu sangue denso fervendo, Vegeta empurrou o chão com maior frequência, provocando uma tempestade de suor por todo o seu corpo. O número de flexões aumentou como um batedor com overclock, até que finalmente o músculo errado nos braços de Vegeta quebrou e o derrubou no chão. Pior ainda, sua cabeça bateu no mármore vermelho durante a descida. Com o peito arfando e os músculos se contraindo, Vegeta se deitou sentindo uma dor insondável. Vegeta! Ele se encolheu e gemeu ao ouvir a voz estridente de Bulma ecoando pelo interfone. Quando ele olhou para cima, uma tela de vídeo desceu do teto e exibiu seu rosto repreendedor. Não vou nem falar sobre o quão imprudente é começar a empurrar seu corpo tão rigorosamente um dia depois de sofrer alguns ferimentos bastante traumáticos, disse Bulma. Mas você está ciente de que não posso nem melhorar a nave se você está ocupando, certo? Saia, Vegeta cuspiu entre os dentes. Ah, que bom, você também tem sintomas de concussão. Na verdade, não estou aí, Bulma respondeu secamente com um sorriso irritantemente presunçoso. Vegeta ergueu o braço trêmulo com a palma da mão aberta, pronto para explodir a tela em pedaços, mas incapaz de encontrar a energia. Na verdade, foi necessária a maior parte de seu poder apenas para levantar o braço e mantê-lo erguido. Com um sorriso desagradável, Bulma ergueu a mão e acenou para ele. Ei! Estou feliz em ver você também. Que bom ver que você finalmente está gostando de mim. Ela baixou o braço e revirou os olhos com um bufo sarcástico. Tentando me explodir e não consigo nem fazer isso. O que prova meu ponto. Vegeta abaixou a cabeça e olhou para o chão. Finalmente aconteceu. Ele conheceu alguém no universo tão irritante quanto Freeza. Antes que pudesse amaldiçoar sua eterna humilhação, ele piscou surpreso quando o peso impressionante deixou seu corpo. Um assobio reverberou pelas paredes brancas da espaçonave, indicando uma mudança na pressão. Desliguei o simulador de gravidade. Prefiro não ser esmagado quando entrar lá. Felizmente a tela ficou preta e retraiu-se no teto. Usando mais força do que gostaria de admitir, Vegeta rolou de costas e olhou para o teto. Parecia-se com os zilhões de outras naves em que esteve durante toda a sua vida, uma lembrança dos rigores inevitáveis do seu passado. Mas ao contrário do desespero sem fim que aqueles vasos o enchiam, essas paredes circulares na verdade continham esperança. Eles também acolheram bem o medo, porque a porta se abriu e o demônio de cabelo azul marinho logo entrou, carregando um casaco branco enorme e jeans, e uma caixa de ferramentas nas mãos. A carranca com que ele a cumprimentou causou medo em grandes guerreiros dentro e fora do exército de Freeza, mas foi rejeitada por ela enquanto ela marchava obedientemente até o pilar. Laboriosamente, ele se sentou, observando como se estivesse tentando decodificar o cérebro dela. Depois de colocar um par de grandes óculos de segurança e luvas pretas, Bulma jogou seu jaleco para o lado, deixando-a com uma regata preta de pele. Vegeta olhou para ela por apenas alguns segundos, tempo demais para seu gosto, e virou a cabeça. Os pensamentos básicos que surgiram em sua mente eram mais condizentes com Nappa e Raditz. A mulher à sua frente era de uma beleza inegável, com uma longa e esvoaçante cabeleira azul que o lembrava dos fluidos calmantes de regeneração, mas isso estava muito longe de suas prioridades. Sem mencionar que ela era absolutamente insuportável. Enquanto aplicava uma chave de fenda na plataforma de controle, Bulma olhou por cima do ombro. Por mais que eu adore sua presença, você realmente não precisa ficar por aqui. Isso vai demorar um pouco. Você deveria estar com pressa para escapar da minha presença depois do seu pequeno discurso de ontem. Em vez de responder, Bulma desmontou o painel de controle e enfiou a mão na caixa de ferramentas. Vegeta ergueu uma sobrancelha, desejando poder ver o rosto dela apenas para confirmar que o silêncio dela era devido ao medo que ela deveria ter olhado para ele. Sim, pensei na nossa conversa ontem à noite, você sabe, enquanto fiquei acordado a noite toda com uma arma laser na mão. Como se isso tivesse funcionado, certo? Vegeta revirou os olhos. Sua boca era essencialmente um esgoto de sarcasmo.
Bem, eu percebi que você tinha um ponto enterrado debaixo de toda essa besteira. Com seus comentários, os músculos de Vegeta ficaram tensos, pronto para corrigi-la fisicamente, mas incapaz de fazê-lo. Eu estava tão preocupado com Goku e Gohan que também não pensei no que você passou. Não que isso apague o que você fez, mas tenho certeza que esse cara do Freeza colocou você em muita maldade. Bufando, Vegeta cruzou os braços doloridos sobre o peito. Mas em vez de responder, ele olhou para ela intrigado. Essa era a maneira dela de tentar escapar do nível superior de sua lista de mortes? Como se eu estivesse apenas implorando piedade, garota, ele finalmente zombou. Sabe, depois do sexismo sutil que recebo nas salas de reuniões, o estilo mais direto é bastante refrescante. Farto, Vegeta finalmente encontrou forças para se ajoelhar. Você não percebe quem diabos eu sou? Você é tão irreverente comigo porque acha que tem uma consciência à espreita dentro de você? Bulma largou sua chave de fenda e se virou para Vegeta com aquele brilho destemido nos olhos. Não, eu apenas digo como me sinto até que o inevitável aconteça. Mas ei, já que não aconteceu, vou lhe dar algum crédito. Talvez haja uma consciência em você. Que absurdo, Vegeta disse com um sorriso malicioso. É por isso que você tem pena de mim? Você acha que sou uma mente inocente desencaminhada como Gohan? Talvez? Bem, não há talvez, apenas não. Nós, Saiyajins, somos exatamente como Raditz disse a você naquela época. Nossos nomes foram escritos no sangue de espécies em todo o universo. A família de Freeza simplesmente apareceu, se ofereceu para tornar nosso passatempo favorito mais lucrativo, e nós aceitamos isso como tolos. Animado apenas com o pensamento de Freeza, Vegeta finalmente se levantou. É a nossa natureza. Se Kakaroto não tivesse batido a cabeça como o bobo da corte que ele é, você não o conheceria como um amigo querido. Você só o conheceria como o último rosto que viu antes de acordar na vida após a morte. Bulma olhou para ele por alguns momentos, mas logo deixou perplexo com um sorriso malicioso. Bem, se bastasse uma lesão cerebral catastrófica para transformar Kakaroto em um vizinho amigável Goku, vou desistir do seu treinamento e rezar para que você bata a cabeça errado. Como devo renomeá-lo quando você acordar? Ela olhou para o teto com a mão no queixo, como se estivesse pensando profundamente. Que tal, Trunks? Isso parece bom. Você deve ter batido a cabeça também. Isso explicaria sua atitude imprudente por trás de seu escasso poder. A única razão pela qual você está vivo é por causa de sua habilidade técnica, e mesmo assim, tenho certeza de que Gon conseguiria se atualizar no caso de sua morte. E ainda assim Bulma não vacilou. Ela o imitou, cruzando os braços acima do peito. Gohan é o elefante na sala aqui, não é? Você diz que ele é a razão pela qual você poderia me matar, mas acho que ele é a razão pela qual você não o fará. Vegeta pensou que sua pressão arterial iria disparar, incrédulo com a audácia dela, e sua precisão. Sem desejo de entretê-la ainda mais, ele girou nos calcanhares. Isso é o suficiente para você. Apresse-se com esse dispositivo de gravidade, se você sabe o que é bom para você. Seu desejo é uma ordem, majestade. Bulma riu. Vegeta balançou a cabeça e se dirigiu para a porta. BT Dubs, Goku realmente tentou me matar quando nos conhecemos. Eu o convenci a desistir, no entanto. Mais uma razão para eu desprezá-lo, então. Quando ele ouviu Bulma rir antes de descer mancando a rampa, Vegeta se encolheu de desgosto. Ele ousou dizer que parte dele realmente gostou de sua discussão verbal com ela. Ela falou com ele como Freeza faria, só que ele não precisava tomar cuidado com a língua. E Freeza com certeza não parecia assim. Quando Vegeta entrou, ele fez uma varredura de ki para poder evitar a lasciva mãe de Bulma, embora o café da manhã que ela preparou naquela manhã fosse certamente bem-vindo. Quase todo o resto nela não era. Quando ele se virou para subir as escadas, seus olhos percorreram a escada e o elevador. O simples ato de mover as pernas incendiou todo o corpo de Vegeta. O elevador o pouparia de uma jornada excruciante até os quartos de hóspedes no andar de cima. Por outro lado, usá-lo seria admitir que Bulma estava certa. Mesmo que ela não percebesse, ele não lhe daria essa satisfação. E assim, depois de respirar fundo, ele subiu as estrelas, sem nunca deixar a mão na murada. Nem mesmo a 1/3 da escada, ele tropeçou com o joelho na beira de um dos degraus. Embora ele cerrasse os dentes de dor, ele se amaldiçoou internamente. Que porra ele tinha que provar para aquela mulher, afinal? De qualquer forma, ele havia subido muito e virar-se seria apenas mais doloroso, de qualquer maneira. Com seu ki, ele flutuou alguns centímetros acima do chão e fez questão de memorizar o projeto do prédio enquanto subia as escadas para saber para quais janelas voar na próxima vez que deixasse a espaçonave. Quando ele finalmente chegou ao último andar, Vegeta pressionou a mão contra a parede a poucos centímetros de uma porta para recuperar o fôlego. Dane-se, Bulma estava certa. Seria sensato passar os próximos dias se recuperando. Quando ele tentou empurrar o pé para frente para se mover, ele realmente sentiu seus ossos rangendo como ferramentas enferrujadas. Ele se curvou com um gemido agonizante. Vegeta? Levantando-se novamente, Vegeta espiou pela porta e encontrou Gon olhando para ele do fundo da sala, em frente à ampla janela. Ao contrário de Vegeta, ele não usava mais seu uniforme esfarrapado. Em vez disso, usava uma camisa dourada com o logotipo da Capsule Corp e calças de moletom roxas largas. O que havia com ele e aquelas cores? Desejando não parecer fraco diante dele, Vegeta ficou em pé e ignorou o fogo que acendeu em sua espinha quando fez isso. Ele iria matar o pai daquele garoto quando todo esse negócio com Freeza terminasse. Gon grunhiu e se virou, olhando pela janela e observando a cidade se movendo rapidamente lá fora. Você está em melhor forma do que eu, garoto, Vegeta disse. Você deveria estar treinando. Sem se virar, Gon disse. Fui literalmente atropelado por uma van. Não estou muito melhor.
Como Gohan estava de costas, Vegeta engoliu seu orgulho e segurou a mesa de abajur à sua esquerda. Ele presumiu que Gohan ficou preso assim por horas antes de sua chegada. Em cima da cômoda ao lado da cama estava aquele solter azul que ele havia consertado. Observar a agitação de sua casa fez Vegeta se perguntar como ele se sentiria se de repente estivesse de volta ao planeta Vegeta. O que ele teria feito? O que seu povo teria dito? O que seu pai teria dito? Castigá-lo por acreditar nas besteiras de Freeza, provavelmente. Como se ele tivesse espaço para conversar até mesmo se juntando ao pai de Freeza para começar. Pais, para que diabos eles serviam? Essa sua técnica com cantos estranhos, Vegeta disse. Então você aprendeu isso com Kakaroto, aparentemente. Ele nunca teve a chance de me ensinar, mas eu vi uma vez. Pela maneira como ele explicou, imaginei que funcionaria contra o pessoal de Cabinet. Vegeta exalou pelo nariz. Ele não tinha aprendido muito com seu pai. Em vez disso, Freeza lhe ensinou muito do que sabia sobre luta e teve a audácia de se apresentar como uma figura paterna também. Ele se perguntou se seu pai verdadeiro alguma vez teve coragem de tentar recuperá-lo para si mesmo. O covarde não fez nada quando sua mãe foi morta, pelo menos. Seu pai realmente tentou desejar que você voltasse para a Terra depois de tudo o que aconteceu? Sim. Eu ouvi a voz do dragão na minha cabeça. Vegeta sentiu, relembrando aquele dia. Ele se lembrou de como quando ele, Nappa e Raditz se juntaram a Arepa na nave de Cabinet, Gohan foi o último a se juntar a eles. Ele apenas ficou parado atordoado por alguns minutos. Ele até perguntou a Gohan se ele estava tentando escapar. Aparentemente, o que ele pensava ser uma piada irreverente na verdade era presciente. TCH. E com tudo que este planeta tem a oferecer, você recusou a chance de ser eletrocutado lá sem deixar rastros? Gohan se virou com uma carranca. Você está falando sério, Vegeta? Eu tinha 4 anos quando Raditz me agarrou, caso você não se lembre. Eu não sabia todos os detalhes estranhos sobre esse lugar. E além disso, vocês teriam simplesmente ido direto para lá, de qualquer maneira. Vegeta ergueu o braço livre num encolher de ombros desagradável. Você teria desaparecido do nada. Prefiro presumir que um mágico fez você desaparecer do que um dragão que realiza desejos mandando você de volta para casa. Mas você estava tão preocupado com essa merda que nem pensou nisso, não é? Gohan deu um passo para longe do parapeito da janela com o punho cerrado. Instintivamente, Vegeta pressionou os pés no chão. Sério? Eu recusei porque estava comprometido com o que você disse que era a única maneira de derrotar Freeza. Rosnando, Vegeta olhou para baixo em uma concessão silenciosa. A pior parte do endurecimento de Gohan foi a boca que ele desenvolveu para complementar um cérebro muito mais inteligente do que sua idade desmentia. E o que foi isso mesmo? Aguente a besteira de Freeza e mate pessoas porque é assim que ficaríamos mais fortes. E veja onde isso nos levou. Gohan estreitou os olhos para Vegeta com uma mistura de raiva e vergonha. Acho que estraguei tudo, mas só porque ouvi você. Levantando a mão da mesa e ignorando o estalo audível em suas costas, Vegeta endireitou os ombros com os 2 punhos cerrados. Cuidado com sua boca vira-lata, garoto. Já ouvi muita merda daquela cadela de cabelo azul, então não estou com humor. Gohan apenas grunhiu e olhou para a janela com a cabeça sobre o ombro. Vegeta deixou seu olhar persistir, seu temperamento borbulhando por mais alguns momentos antes de acalmar. Apesar de todo o poder de Gohan, ele evitou o confronto quando suas emoções estavam sob controle suficiente. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos. E então, para a perplexidade de Vegeta, Gohan se virou com seu rosnado enrolado em um sorriso malicioso. Você continua deixando Bulma falar toda essa merda com você e viver? E você diz que eu sou mole. Vegeta piscou surpreso. Aquele olhar tempestuoso era quase estranho nas feições de Gohan, o que o tornou duplamente irritante quando se instalou. Quer provar isso, garoto? Aposto que seu rosto ainda está cambaleando desde a última vez que você me irritou. O sorriso malicioso de Gohan apenas cresceu. Não faça nenhum movimento brusco ou suas costas podem doer. Meu pai com certeza fez um estrago nisso, hein? Várias veias na testa de Vegeta pulsaram contra sua pele. O que quer que tenha dado em você, vou arrancar com minhas próprias mãos. Sabe, de certa forma, é quase como se você tivesse levado uma surra de Raditz. Gohan se afastou do soco que lhe foi dado, não que fosse difícil com a condição de Vegeta. Em vez disso, o punho do príncipe quebrou a janela, provocando ainda mais cortes nos nós dos dedos mutilados. Quando seu segundo golpe caiu apenas na mão de Gohan, ele decidiu usar sua vantagem de tamanho e abordá-lo através da parede. Logo, os 2 Saiyajins de fogo estavam brigando no último andar da Capsule Corp. Quando Vegeta finalmente acertou o queixo de Gohan, o garoto apenas sorriu e o chutou direto para o teto amarelo. Quando eles se encontraram nos céus azuis da cidade oeste, eles trocaram uma série de ataques pesados. O olhar externo pode ter pensado que seria uma batalha climática até a morte, mas os 2 Saiyajins não tinham a malícia de sua briga desagradável na base de Freeza. Sorrisos agressivos e competitivos decoravam os rostos de ambos. Pela excitação brilhando nos olhos de Gohan, Vegeta suspeitou que o garoto só precisava relaxar depois de um dia infernal. E sendo o príncipe do derramamento de sangue, ele ajudaria com prazer. A única maneira de Vegeta ter alguma chance de vencer seria com ataques de longo alcance. Então ele inclinou os braços para trás e reuniu o pouco de ki que seu corpo fraturado conseguia acessar nas palmas das mãos. Gohan não teve problemas em seguir o exemplo, assumindo a pose para o ataque que desencadeou a discussão. Embora soubesse que Gohan provavelmente levaria a melhor, ele não se importou porque, que porra está acontecendo?
O som penetrante daquele grito fez Vegeta e Gohan abandonarem instantaneamente seu ki e olharem para baixo. Lá estava Bulma, parada na rampa da nave, com os óculos enfiados na cabeça, uma furadeira elétrica nas mãos e uma carranca infernal contorcendo seu rosto. Vocês, trogloditas com cérebros de pedra, ousam destruir minha casa? Merda, Vegeta murmurou enquanto Gohan descia para a grama. Vegeta fez o mesmo porque ele mal conseguia flutuar por muito mais tempo. Gohan ficou em frente a Bulma com a cabeça humildemente apontada para a grama, enquanto Vegeta estremeceu quando pousou ao lado dele. Bulma jogou a ferramenta fora e colocou as mãos na cintura. O que diabos deu em vocês dois? Ele começou, disseram os dois Saiyajins em uníssono. O que diabos vocês dois são, crianças? Gohan levantou a cabeça com um sorriso malicioso prestes a responder. Uma fração de segundo depois, Bulma apontou para ele como se seu dedo fosse uma lâmina. Não se atreva. Até Vegeta deu uma risada enquanto Bulma pegava sua furadeira de volta. Se eu não tivesse 95% de certeza de que isso iria quebrar sua pele, eu estaria mutilando vocês dois com essa maldita coisa. Achei que o maior risco de deixar vocês morarem aqui seria Vegeta me massacrar, mas aparentemente foram seus egos estúpidos. O seguro cobrirá isso, mas da próxima vez vou explodir a porra da nave inteira. Faça o seu pior, Vegeta desafiou. Menos uma cientista recatada e mais um animal selvagem. Bulma cravou os dentes em Vegeta antes de se virar e marchar de volta para a nave, quase tropeçando em si mesma de raiva. Foi só depois que Bulma saiu é que Vegeta percebeu a multidão de civis olhando para eles boquiabertos. Ele ergueu a palma da mão cheia de energia na direção deles. Olhos em outro lugar, roedores. Ele gritou, dispersando-os com sucesso. Em outra época e lugar, ele teria disparado de qualquer maneira, ele com certeza queria. Mas em vez disso ele abandonou seu ki e se virou para Gohan. Vamos nos dirigir ao mastodonte na sala? O que? Aquela mulher disse quase palavra por palavra a mesma coisa que Frieza disse quando destruímos sua base. Seriamente? Gohan perguntou. Com Vegeta batendo em seu crânio, ele honestamente não se lembrava do que Frieza disse. Deve ser um presságio. Cuidado, garoto, Vegeta disse. Tudo que você disser pode me dar uma justificativa para matá-la. Enquanto Gohan balançava a cabeça e ria, Vegeta tossiu e apertou as costelas, tropeçando na grama enquanto se dirigia ao prédio da Capsule Corp. Gohan olhou para ele com preocupação, encolhendo-se com a curvatura de sua coluna. Da próxima vez que você quiser uma luta improvisada, talvez tente esperar até que meus ossos não pareçam mais enfeites, Vegeta disse, tentando virar as costas. Você vai treinar? Gohan perguntou. Absolutamente não. Aquela mulher estava certa sobre uma coisa, preciso descansar. Vegeta começou sua difícil jornada até a entrada da Capsule Corp. Fique de olho no Kakaroto sempre que ele pegar esses feijões ou algo assim. Eu não posso ficar assim ele tossiu novamente. Por muito tempo. Enquanto Vegeta mancava para dentro do complexo, Gohan se arrependeu de seu impulso de brigar com ele. Mas com toda a honestidade, aqueles minutos foram a coisa mais próxima da felicidade que ele sentiu desde que pousou na Terra. Ah, que bom, é só você agora, disse Bulma, saindo da nave. Gohan estremeceu de medo de outra bronca. Acho que não tinha considerado toda a desavença que você e Vegeta provavelmente terão depois de tudo, mas... Não há rixa, Gohan corrigiu grosseiramente. Bem, com certeza não parecia que não havia. Gohan suspirou e olhou de volta para o complexo. Isso foi, nada. Brincadeira, eu acho. Mas eu já salvei a vida de Vegeta antes, e ele salvou a minha. Ele salvou pessoas que eu... Ele olhou para a palma da mão em busca da frase adequada. Pessoas de quem gosto. Enquanto a surpresa genuína tomou conta dos olhos de Bulma, Gohan manteve os olhos na grama. Ele não tinha certeza de onde Vegeta estava com ele. Tudo o que ele disse a ele antes de mexer a panela descaradamente era verdade. Havia tanto ressentimento quanto respeito. E ele diz que não tem consciência, Bulma sussurrou. Bem, seja qual for o caso, poupe a brincadeira para esta nave espacial aqui atrás. Eu não convidei vocês dois para minha casa de negócios de trilhões de Zeni para vocês destruírem tudo. Desculpe por isso. Pelo menos você ainda é educado. Bulma respondeu com um sorriso. Duvido que Vegeta tenha te ensinado isso. Gohan olhou para Bulma tentando entendê-la. Ela estava chutando humildemente os pés na grama. Embora ela falasse com sarcasmo sem parar, ele poderia dizer que seu pedido de desculpas na noite anterior tinha sido genuíno. Ela estava lá quando ele foi sequestrado. Inferno. Ela até se agarrou a ele como um escudo inútil para protegê-lo do perigo. Se o fato de ela andar na ponta dos pés em torno de Gohan e a hostilidade em relação a Vegeta fossem algum indicador, ela estava resolvendo seus próprios problemas com aquele incidente. Ei, Bulma começou, quebrando o silêncio constrangedor. Se você ainda está muito cansado para treinar, eu poderia usar alguma ajuda para melhorar a máquina de gravidade, se você quiser. Eu poderia fazer isso mais rápido com alguns cérebros e mãos extras. Pela primeira vez, em vez de presunçosa ou hostil, a expressão de Bulma estava relaxada. O primeiro instinto de Gohan foi resistir ao que poderia ser apenas uma tentativa de ligação, mas ela tinha razão. Quanto mais cedo os ajustes de gravidade fossem feitos, mais cedo eles poderiam treinar adequadamente. Ou ele poderia simplesmente ter usado aquele perto da casa de seu pai. Com os olhos tremendo com o pensamento, Gohan balançou a cabeça. Claro, eu vou ajudar. Adorável, Bulma disse enquanto conduzia para dentro da nave. Quando Gohan viu o pilar desmontado no centro da sala, ele percebeu que era tanto o motor da nave quanto o controlador de gravidade. Ele caminhou até o pilar com um olhar atento aos circuitos e aos vários motores. Espere um segundo. Isso se parece com o motor de nossas cápsulas espaciais, observou Gohan. É porque é mesmo, Bulma respondeu, dando um passo ao lado dele. Meu pai encontrou a cápsula espacial do seu pai quase perfeitamente intacta e colhemos suas peças para esta nave. Estávamos muito atrás da organização de Frieza com voo interestelar, então se Goku algum dia estivesse bem, Gohan exalou profundamente pelo nariz. Não adianta ficar na ponta dos pés.
Fui sequestrado, levado para o espaço e meu pai tentou me encontrar, mas não conseguiu. Certo. Eles ficaram parados num silêncio desconfortável, apenas olhando para o motor. Bulma não saberia, mas apenas dizer isso em voz alta tirou um peso dos ombros de Gohan. Quanto tempo ele ficou lá fora me procurando? Eu quero dizer 1 ano, talvez? Na verdade, tentamos usar as Dragon Balls antes de sua viagem, mas eles não conseguiram encontrar você. Na primeira vez, Shenron disse que não poderia movê-lo porque você estava em êxtase ou algo assim e poderia não foi alcançado, o que não fazia muito sentido para mim. Mas ele pelo menos nos disse em que direção você estava indo. Então foi para lá que Goku foi, mas a partir daí ele ficou praticamente sem rumo. Uma vez que ele só teve o suficiente combustível para voltar aqui, tive que dar a notícia. Então já se passaram 9 anos, disse Gohan, fazendo as contas entre sua captura e o contato de Shenron com ele. Ele finalmente descobriu quanto tempo durou a viagem inicial à Terra. Sim, muito tempo. Bulma respirou fundo com as mãos na cintura. Voltamos para as Dragon Balls novamente, mas eles ainda não conseguiram trazê-lo de volta. Presumimos que você estava morto, mas Shenron disse que não havia solução. Essa organização está escondida sob algum campo eletromagnético ou algo assim? Não. Gohan agarrou o pilar com força. O dragão me contatou pedindo permissão, já que ele teve que se esforçar para me encontrar. Eu recusei. A reação de Bulma foi a mesma de Goku, um suspiro estupefato. Recusou? Por quê? Gohan olhou com o canto do olho. Já tentei explicar isso para meu pai e Vegeta, e não estou com vontade de fazer isso de novo. Vamos trabalhar nisso ou não? A maneira como Bulma se encolheu encheu Gohan de profunda vergonha. Ele desprezava o perigo que exalava para as pessoas cujas opiniões realmente tinham peso para ele. Ok. Você está certo, disse Bulma, procurando freneticamente sua caixa de ferramentas. Você e Vegeta chegaram aqui como aliados, então essa resposta deveria ser bastante óbvia de qualquer maneira. Vegeta. Claro, Gohan o defendeu, mas o perigo do qual ele se ressentia foi cultivado por ele, Nappa e Raditz. E sua pequena explosão só deu a Bulma motivos para temê-lo. Sentindo uma dor de cabeça só de pensar nisso, Gohan decidiu simplesmente deixar seus problemas de lado e se concentrar na tarefa em questão. Bulma entregou a Gohan um par de luvas grossas e amarelas. Aqui, coloque isso. A menos que você esteja bem com graxa e lama nas mãos. Com uma careta, Gohan aceitou as luvas e as calçou. Você tem mais cigarros? Bulma deu uma risada. Ok, em primeiro lugar, deixei passar uma vez, mas você é muito jovem. Pelo fumo ou pelo genocídio? Touché. E ambos, para que conste. Gohan revirou os olhos. Bulma pegou um pedaço de papel azul dobrado na caixa de ferramentas. E em segundo lugar, ter um objeto inflamável perto de um monte de objetos combustíveis só faz sentido se você estiver tentando explodir todos eles. A explosão vai me matar e você ficará reconstruindo tudo sozinho. Ela entregou a folha a Gohan. Mas é por isso que você tem isso. Gohan desdobrou o papel, revelando um diagrama do motor com algumas etiquetas e instruções. As plantas, suponho? Você acertou. Basta seguir em frente e eu direi tudo o que preciso. Até onde vai o seu conhecimento sobre equipamentos, para que eu saiba as maneiras certas de dividir as coisas? Bulma perguntou enquanto deslizava os óculos de volta sobre os olhos. Ajudei a montar uma cápsula espacial inteira, mas estava apenas seguindo as instruções de alguém. Gohan sentiu um nó na garganta ao relembrar a ocasião. Eu sei que fiz uma piada de merda sobre isso antes, mas é realmente impressionante que você tenha mantido sua mente afiada no que só posso presumir ser uma operação de força bruta bastante nojenta, disse Bulma enquanto desatarrachava um plug. Eles têm um internato psicótico lá ou algo assim? Não, havia uma garota lá. Ela era muito parecida com você, na verdade. O polegar de Gohan pressionou com mais força a planta. Uma das poucas pessoas decentes por aí. Ela me ensinava algumas coisas sempre que eu tinha tempo livre. Certamente ajuda a ter alguém que se importa além de saber se você consegue dar um soco, hein? Bulma conectou alguns cabos nos plugs abertos enquanto Gohan encolheu os ombros. De repente ela parou e se virou. E espere, uma garota como eu? Certamente ela não era tão gostosa quanto eu, pelo menos. As bochechas de Gohan ficaram tão vermelhas quanto os ladrilhos da nave. Tudo bem, agora preciso ver essa garota. Quero dizer, ela provavelmente poderia me matar com as próprias mãos, mas garanto que ela não tem nada sobre tudo isso. Ela entregou a Gohan exasperado a outra ponta das cordas. Você se importa de colocar isso naquela caixa vermelha atrás de você enquanto eu monto algumas coisas? Suspirando, Gohan se virou e se ajoelhou diante da caixa vermelha. É claro que ele estava se referindo a Kiyomi e esperava poder vê-la novamente também. Ela e Arepa. Seu estômago se apertou enquanto ele se perguntava o que eles poderiam estar passando enquanto ele estava sentado fazendo uma operação necessária, mas sem pressa. Assim que ele terminou de conectar os fios, Bulma deslizou uma chave inglesa. Na verdade, por que diabos estou jogando essa coisa para você? Tanto faz, basta girar a maçaneta na parte da frente. Suas próprias mãos servirão. Depois que Gohan girou a maçaneta, o dispositivo dentro do pilar ao qual ele estava conectado emitiu um zumbido estrondoso. Perfeito, disse Bulma. Agora vou precisar que você faça algumas contas para mim, Gohan. Underline, 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 underline. Algumas horas depois, Gohan ajudou Bulma a completar uma operação que ela estimou levar alguns dias em menos de um. Cara, quando vocês chutarem a bunda desse freesa, vou te dar um emprego aqui, quer você queira ou não, disse Bulma.
Ela colocou a última chave inglesa em uma caixa de ferramentas enquanto Gon limpava algumas manchas de óleo com um pano na sola do sapato. Essas equações serão úteis. Onde você leu esse tipo de coisa? Havia uma biblioteca na base de Freeza. Eles tinham livros acadêmicos em vários idiomas alienígenas diferentes. Eu preparei meu solter para traduzi-los, explicou Gohan. Um batedor? Bulma perguntou enquanto levantava a caixa de ferramentas e se virava para a porta. Aqueles dispositivos que você e Vegeta pegaram em Ishi City, certo? Sim. Já que você os usa como comunicadores, você não poderia rastrear a localização de Freeza? Podemos fazer muito mais do que isso. Podemos acessar todo o banco de dados de sua organização. Bulma largou a caixa de ferramentas e balançou os punhos melancolicamente. Isso é perfeito. Com aqueles batedores eu poderia conseguir uma pista sobre a localização de Freeza e descobrir quanto tempo falta para ele chegar aqui enquanto você e Vegeta treinam. Você ainda tem isso, certo? Gohan assentiu levemente. Estava na cômoda ao lado da cama do quarto de hóspedes, o solter azul. Sua única ligação possível com Arepa. Sim, mas tem outro aqui. Bulma olhou em volta. Você quer dizer aquele vermelho no canto atrás de você? Mas aquele está bem quebrado. Você poderia simplesmente me dar aquele que você consertou. Apenas conserte isso. Gohan retrucou, assustando Bulma. Ele olhou para frente para evitar vê-la estremecer de medo por muito tempo. Ok. Vou ver o que posso fazer com isso. Ela correu até a esquina, pegou o solter e colocou-o no bolso enquanto voltava para a saída. Ela vestiu o jaleco de volta. Estou voltando para fazer uma pausa. Sinta-se à vontade para testar a máquina de gravidade. Gohan acenou com a cabeça, pois esse era exatamente o seu plano. Quando Bulma desceu a rampa, ela tirou o controle remoto do jaleco e o usou para fechar a porta. Sem Bulma, Gohan girou em direção ao pilar de gravidade remontado e apertou o botão vermelho para ativar o simulador. Seguindo sua recomendação, eles programaram o teclado para funcionar com o mecanismo, e então ele simplesmente digitou o nível de gravidade que desejava, 25 GS. Os joelhos de Gohan dobraram quando a pressão caiu sobre ele, mas ele estava melhor preparado. Ele endireitou a postura e tentou mover os braços, mas seus ferimentos combinados com 25 vezes o peso do seu corpo o deixaram em ruínas. Até mesmo dar um passo à frente exigiu um esforço tremendo. Mas em uma luta com Freeza, ele teria que superar lutas muito piores que a gravidade. E então Gohan endireitou os ombros e deu o melhor soco que seu corpo permitiu, ao mesmo tempo que sentiu um estalo no bíceps. E ele balançou de novo, e de novo, e de novo, com ambos os braços. Assim como Gohan estava construindo um bom ritmo, ele captou um sinal familiar de que se aproximando. Foi poderoso, colocando-o imediatamente em alerta. Depois de desligar rapidamente o simulador de gravidade e abrir a porta, ele correu para fora e viu seu pai voando em direção à corporação Cápsula. No meio do voo, ele notou Gohan lá embaixo e congelou. Ei, Gohan! Gohan ficou surpreso quando Goku pulou para encontrá-lo na grama. Era como se o dia anterior nem tivesse acontecido, sem hematomas, sem cortes e até mesmo com um uniforme novo. E seu poder, mesmo em repouso, parecia muito maior do que antes. Em uma das mãos ele segurava uma pequena bolsa marrom. Você se recuperou com aquele feijão? Sim. Goku deu um tapinha em seu kimono. Korin chegou na hora certa. Vim aqui para dar um casal para você e Vegeta enquanto vocês treinam aqui. Goku vasculhou o saco e tirou 2 pequenos feijões verdes. Gohan olhou para eles com curiosidade. Só são necessários esses pequenos feijões para curar você? Isso te enche por 10 dias também, mas isso nunca funcionou comigo. Gohan assentiu distraidamente enquanto pegava os feijões de Goku e olhava para eles na palma da mão. Eles pareciam apenas alguns vegetais comuns, eles nem sequer possuíam um aroma exótico e místico. Depois de olhar para o pai, ele pegou um deles com os dedos e mastigou. Tinha um gosto tão simples quanto arroz branco enquanto seus pedaços viajavam pelo estômago de Gohan. E então, todo seu corpo ficou rígido de choque. Nem mesmo um segundo depois que o feijão entrou em seu sistema, cada inflamação, cada dor, cada hematoma, cada rasgo, cada osso quebrado simplesmente se consertou. Em tempo real, ele podia sentir seu corpo se recompondo, com sua postura e articulações reassumindo as posições adequadas. E sua energia, tudo retornou e muito mais. Puta merda. E sim, Goku riu. Eles são um código de trapaça e tanto. Enquanto Gon olhava incrédulo para as palmas das mãos e movia sem rumo os braços reabastecidos, Goku olhou para a nave e suspirou. Essa coisa velha, hein? A alegria habitual de Goku havia diminuído. Não é exatamente meu lugar favorito no mundo. Sim, Bulma me contou, Gohan respondeu desviando sua atenção do toque fascinante do feijão. Ele seguiu o olhar do pai até a nave, certamente possuía uma aura misteriosa. Eu entendo porque você quer treinar em algum lugar mais longe da minha casa. Nossa, tanto faz. Goku coçou a nuca. Estar perto de mim é uma coisa, mas entendo porque você não quer que sua mãe te veja ainda. Gohan estreitou os olhos em frustração. E por que você acha que isso acontece? Para que ela não veja o quão ruim eu sou. Quando Goku franziu a testa, Gohan esfregou a testa vergonhosamente. Ele vinha projetando sua autoconsciência em todos que encontrou na Terra até então, por razões que não conseguia decifrar, e estava apenas criando mais problemas. E ninguém ficou pior do que seu pai. Não é isso, Goku respondeu, pensativo. Bem, não só isso. Mas é tudo muito para absorver, sabe? Você tem Freeza pairando sobre você. Não é hora de se preocupar com essas coisas. Você estará pronto quando estiver pronto. Se eu estiver pronto, Gohan especificou, mesmo que por nenhuma outra razão a não ser para manter distância depois que Goku disse exatamente o que queria ouvir. Ele observou o segundo feijão na palma da mão. Isso é tudo que temos ou você está nos escondendo? Goku riu. Eles demoram a crescer. Nós só os usamos em caso de emergência. Acredite, se tivéssemos muitos deles só para mim, eu seria muito mais forte do que sou agora. Mas não posso monopolizar todos eles.
A câmara de gravidade é brutal, e eu nunca sabia quando Piccolo iria atacar. Não posso ficar de cama se recuperando o tempo todo. Temos médicos aqui, então ficarei bem. Gohan colocou o feijão no bolso. Vou dar isso para Vegeta. Outra boa razão para ficar aqui. Goku amarrou a bolsa no cinto. Eu nem vou conseguir acompanhar. Você tem médicos, os melhores chefes do mundo, nenhuma esposa e um filho para cuidar em casa como eu. O que? Goku sibilou por entre os dentes como se tivesse levado uma cutucada em um ponto sensível e esfregou a nuca. Bem. Ambas as sobrancelhas arqueadas com ressentimento, Gohan apontou seus olhos negros como lasers para seu pai inquieto. Você tem outro filho? Com os ombros caídos, Goku respirou fundo. Sim, você tem um irmão. Ele tem 2 anos. Então você e minha mãe me substituíram? A voz de Gohan baixou para um grunhido arrepiante. Atingido pela acusação de Gohan e cauteloso com seus punhos cerrados, Goku ergueu as mãos em um esforço para acalmá-lo. Não, claro que não. Nunca poderíamos substituir. Aposto que ele está no meu quarto, não é? Gohan, estou passando por um inferno no espaço e você está dando o mundo a um pirralho, não é? O desprezo por alguém que ele nunca conheceu nem viu venenosamente atou o tom de Gohan. Colocá-lo na cama à noite e encher seu rosto enquanto durmo nas pedras e como literalmente lixo. Sem qualquer resposta útil, Goku franziu a testa com os olhos nas botas de Gohan. O que você está fazendo aqui? A voz de Gohan saiu como um cano sendo espremido. Você tem seu anjinho perfeito que nunca se tornará um monstro como seu primeiro filho. Então faça um favor a nós dois e pare de tentar me entender. Gohan se virou e marchou até a entrada da Capsule Corp sem olhar para trás. Ele sentiu que de Goku se afastar da cidade. Pior ainda, ele podia sentir a tristeza em seu espírito. Mas os sentimentos feridos de seu pai eram insignificantes comparados à raiva fervendo dentro de Gohan. Ele chutou a porta, quase a derrubando das dobradiças e se dirigiu para onde quer que sentisse o ki de Bulma. Ela estava na sala, sentada no sofá, com um balde rosa em uma mão e um controle remoto na outra, apontado para a tela preta da TV na frente dela, contra a parede cor de vinho. Bulma! Gohan gritou para sua surpresa. E aí? Onde diabos estão seus cigarros? A voz de Gohan estava difícil enquanto ele olhava freneticamente ao redor da sala. Bulma suspirou e colocou o balde na mesa. Ok, agora não vou dar a você porque comprar cigarros para menores é ilegal e minha vagina será a principal refeição na prisão. Tanto faz, Gohan cuspiu enquanto andava de um lado para o outro, tentando descobrir seus verdadeiros sentimentos sobre seu aparente irmão e sua existência. Olha, se você está nervoso ou algo assim, faça o que eu faço quando estou falando sério sobre parar de fumar e pegue um pouco de água ou sorvete como eu comprei aqui, disse Bulma, levantando o balde rosa para demonstrar. Qualquer coisa menos lutar com Vegeta aqui. Apenas me deu sorvete. Gohan esfregou a têmpora. Bulma aproveitou a oportunidade e jogou o balde nele, e mesmo em seu estado mental esgotado ele o pegou facilmente com uma mão. A temperatura gelada da caixa por si só aliviou sua temperatura apenas o suficiente enquanto ele olhava para o conteúdo rosa e morango. Antes de começar a comer, ele se lembrou do feijão senzu que tinha no bolso e o tirou. Certifique-se de que Vegeta receba isso sempre que acordar, disse Gohan. Quando Bulma ergueu os olhos, ele jogou o feijão verde para ela. Mal conseguindo pegá-lo, Bulma olhou para a palma da mão. Oh, um feijão senzu. Seu pai apareceu? Sim. A tensão aumentou só de pensar nele. Ele decidiu fazer o que Bulma aconselhou e comer. Enquanto ele pegava um pedaço com as próprias mãos, Bulma apontou um controle remoto para a tela da televisão e ligou apertando um botão. Quando ele olhou para cima, o conteúdo despertou seu interesse. Na tela havia 10 homens de constituição magra e esbelta, vestidos com shorts largos e tops com cores uniformes divididas igualmente entre eles. Um quinteto branco e outro roxo. Eles formaram um círculo enquanto um homem mais velho no centro jogava uma bola laranja para o alto. Uma bola laranja? Com forro preto em volta? Todos os homens pularam no ar para bater nele, e quando o homem o pegou, ele quicou enquanto corria pelo chão de madeira, e quando a câmera girou para revelar uma configuração de tinta e uma placa transparente com uma cesta anexada, a garganta de Gohan apertado. Seu aperto em torno de sua xícara afrouxou. Não era um programa comum na tela, era basquete. O esporte de Kobe. Um segundo depois de Bulma mudar de canal, a caixa de sorvete escorregou dos dedos de Gohan e caiu no chão de madeira. Bulma voltou a se levantar, assustada com o tapa alto. Gohan? O que há de errado? Sentindo como se seu cérebro estivesse se dobrando dentro de sua cabeça, Gohan piscou rapidamente enquanto saía da sala. Ele perdeu o equilíbrio e quando tropeçou no chão, sentiu como se todo o ar da sala ficasse mais rarefeito. Uma pressão não muito diferente da sala de gravidade desceu sobre seu peito enquanto ele entrava e saía. Bulma correu em sua direção e agarrou seu braço. O que está acontecendo, garoto? Você está bem? Gohan olhou para cima e viu pânico no rosto de Bulma, o que apenas acelerou sua respiração frenética. Seus olhos se fixaram no cabelo dela e em todos os seus fios azuis, fios que lentamente formavam rachaduras. Com um aperto em sua força afrouxando, Gohan a empurrou e a derrubou no chão por acidente. Quando o baque da aterrissagem dela chegou aos seus ouvidos, ele saiu correndo. Ele subiu a escada correndo, mas só percorreu um terço do caminho antes de não aguentar mais correr. Ele se sentou, o peito arfando para dentro e para fora enquanto todos os 10 dedos cavavam seu cabelo desgrenhado. Ele perdeu a noção de onde estava. Em vez disso, todos os seus olhos e ouvidos recebidos eram lembretes do desaparecimento do planeta Mamba e de sua culpa por tudo isso. Gohan, vá embora. Arroz. Gohan abriu os olhos e encontrou Bulma 3 degraus abaixo, segurando seu ombro, mas parecendo muito mais preocupada com ele do que com ela mesma. Mas ele não a queria por perto. Ele ergueu o braço para ela e abriu a palma da mão, uma ameaça em qualquer idioma de onde ele veio. IR.
Quando Bulma se recusou a sair, Gohan concentrou seu ki na palma da mão. O terror genuíno que atingiu seu rosto finalmente o derrubou. Mas embora ele quisesse renunciar ao seu ki, ele não conseguia. Sua mente se desconectou de seu espírito e o manteve no lugar. Bulma baixou um degrau cautelosamente, querendo escapar do perigo, mas não se recusando a deixar Gohan ao mesmo tempo. Ei! A voz eternamente autoritária de Vegeta forçou Gohan a jogar a cabeça por cima do ombro. Ele estava vestido como antes, sem camisa, com meias rasgadas e botas, e os braços severamente cruzados sobre o peito. Acalme-se, Vegeta instruiu. Retire sua energia e respire. Gohan fechou os olhos e apertou ainda mais o cabelo, rosnando asperamente quando sua energia ainda brilhava em sua palma. Lágrimas de vergonha escorreram de seus olhos enquanto ele lutava intensamente para recuperar o controle. Mesmo quando sua mão tremia, sua energia não se movia. Seu corpo ficou insuportavelmente quente. De repente, ele sentiu a palma calejada de Vegeta em sua nuca. A sensação era quente, mas depois de alguns momentos seu corpo esfriou. Quando ele olhou para cima, sua energia havia desaparecido. Tudo que viu à sua frente foi o rosto angustiado de Bulma. Ele se virou, atordoado ao olhar para Vegeta e sua expressão solene. Usei minha energia para acalmar a sua. Não é a primeira vez que tive que fazer isso. Descanse um pouco, vá treinar. O que quer que faça sua mente funcionar. Um sorriso tímido surgiu nos lábios de Vegeta. Além disso, matar essa mulher é meu trabalho, não seu. Gohan olhou para Bulma, envergonhado. Embora, ela realmente riu e revirou os olhos da piada de Vegeta. Ela estendeu o mesmo braço que estava apoiando e agarrou o ombro dele. Você vai ficar bem, garoto. Pegue um pouco de água. Cautelosamente, Gohan assentiu. Se desculpe. Não se preocupe com isso, disse Bulma com um sorriso caloroso. O meio Saiyajin levantou-se e desceu os degraus cautelosamente, mais focado em estabilizar a respiração. Tanto Bulma quanto Vegeta mantiveram um olhar atento sobre ele até que ele chegou ao fundo e se virou em direção à sala de jantar. Bulma olhou para Vegeta. Isso acontece com frequência com ele? Ele exibiu um comportamento estranho ao longo dos anos, sim. Você viu isso ontem, Vegeta respondeu, seu tom cauteloso. Apagões aleatórios, coisas dessa natureza. Mas não é novidade na força fria. Bem, neste mundo chamamos isso de ataque de pânico e não há nada para ignorar, disse Bulma, com os olhos endurecidos. O garoto tem muita bagagem. Se você vai me culpar por deixá-lo louco de novo, posso garantir que você está fazendo o mesmo comigo. Eu simplesmente tenho esse tipo de efeito nos homens, Bulma brincou com um largo sorriso e encolhendo os ombros. E eu realmente ia agradecer a você. Em nome dele e em meu próprio nome. Fique com o seu. Você deveria saber que eu não recebo ordens agora. Ela tirou o feijão senzu do bolso. Aqui um sinal de agradecimento. Quando Vegeta o pegou sem esforço, ele examinou o feijão em sua mão. Que diabos é isso? O feijão senzu que você estava esperando. Ou o atalho. Como acredito que você o chamou? Vegeta olhou para ele pensativamente por alguns momentos, como se estivesse pensando em usá-lo ou não. Bulma esfregou o ombro dolorido e gemeu roucamente. Oh meu Deus, olha, se você é machista demais para isso, é só me dar para que eu possa consertar meu ombro. Calha a boca, mulher, Vegeta latiu. Eu vou comer essa maldita coisa. Quando Vegeta mastigou o feijão, sua reação imediata de estupefação fez Bulma explodir em gargalhadas. Ele olhou para seus braços como se fossem brinquedos novos e brilhantes, até mesmo olhando por cima dos ombros e se espreguiçando para tentar observar suas costas. Novíssimo, certo? Vou aceitar que você não me mate em seu novo corpo como agradecimento. Underline, 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 underline. Horas depois, Gon estava sentado em sua cama no quarto de hóspedes, olhando para a parede mal remendada à sua frente. Ele olhou pela janela recém-substituída para o pôr do sol, em busca de uma resposta para seus problemas. Ele tentou dormir e quando isso não funcionou meditou, mas nada poderia deixá-lo à vontade. A culpa o dominou quando ele ficou sozinho. Aqui estava Vegeta entre todas as pessoas, pisando em ovos e controlando seu temperamento perto de Bulma principalmente por causa dele, e ele mesmo quase a matou. Havia simplesmente muitos pensamentos para lidar. Seu irmão, a ameaça de Frieza lançada como uma sombra, e apenas um jogo simples desfrutado em todo o universo que deixou Gohan em uma espiral de desespero. O sonho de Kobe perdido por negligência. Ele olhou para sua esquerda. Na cômoda, aquele solteiro azul levemente rachado que ele insistia em manter contra o bom senso de Bulma. Sem ideias, ele agarrou e olhou para o vidro azul, recostando-se no travesseiro. Até a sombra era da mesma cor do gelo, como os olhos de Arepa. Ele queria ligá-lo e ouvir a voz dela. Como fizera com frequência nos últimos 2 dias, colocou o polegar sobre o botão vermelho do receptor, mas apenas o deixou ali. Era sempre o mesmo dilema. E se ela não respondesse? Poderia haver inúmeras razões lógicas para isso, mas sua mente só se concentrava na mais aterrorizante de todas. Deus, ele sentia falta dela. Seu sotaque bobo. Suas piadas. Aquele sorriso deslumbrante que ela manteve mesmo sob as circunstâncias desagradáveis do exército de Frieza. Ele só queria que a loucura acabasse, para que pudesse finalmente aceitar o amor dela. Se a loucura dele não a destruísse primeiro. Ele continuou olhando para a rastreadora como se estivesse olhando nos olhos dela, permitindo que a exaustão do dia finalmente tomasse conta dele. Seus olhos mergulharam na escuridão. Quando os olhos de Gohan se abriram novamente, ele estava olhando diretamente para ela.
seus olhos, seu rosto e seu sorriso bobo. Seu lindo cabelo estava livre dos laços, roubando o fôlego de Gohan. Ela ficou acima dele com a mão estendida. E aí, Groshan? Arepa disse. Está tudo acabado. Você pode se levantar agora. Gohan olhou para a mão dela e depois para o rosto dela, perguntando-se do que ela estava falando. Uma de suas sobrancelhas se arqueou em confusão. Você só vai ficar olhando para mim ou o quê? Levante-se, ou vou chutar sua bunda. Rindo e temendo uma surra, Gohan aceitou a mão dela e permitiu que ela o levantasse. Assim que ele se levantou, ela o puxou para frente e colocou as duas mãos em suas bochechas, colocando os rostos a poucos centímetros um do outro. Eu sempre soube que você conseguiria, Gohan. Sua respiração era uma brisa perfeita e fria contra o rosto de Gohan. Então você vai finalmente parar de ser um covarde e me beijar? Gohan não respondeu, colocando uma mão na cintura dela. E quando ele a tocou, ela se quebrou em pedaços como vidro, ou gelo. Horrorizado, Gohan tropeçou de costas, tentando descobrir o que ele fez de errado e o que realmente aconteceu com ela. Quando ele olhou para cima, uma figura sombria e com chifres entrou na sala pela janela. Esplêndido, meu jovem. Aquela voz escorregadia só poderia pertencer a um homem. Seu rosto miserável apareceu claramente, revelando ninguém menos que Freeza e seu sorriso sádico de prazer. Eu apenas deixei ela entrar aqui e deixei você fazer o resto. Por que se esforçar para destruir coisas quando você pode fazer isso por mim, certo? Enquanto Gohan ofegava pesadamente, a sala ficou escura. As paredes, a cama e até o chão se transformaram em um vazio de sombras. Deitado sob os pés de Freeza estava Kobe, uma bola de basquete cravada em seu crânio esmagado. Ao lado de seu corpo, o cadáver de Kiyomi. Depois que Gohan piscou, outro convidado se juntou a eles, Vegeta, pendurado pela gola de sua armadura nas mãos de Freeza. O outrora grande príncipe estava à beira da morte, com falta de ar e com o rosto manchado de sangue e hematomas. Seu príncipe macaco está quase farto, Gohan, mas ele nunca poderia realmente lutar comigo. Uma vida tragicamente desperdiçada, você não acha? Vegeta! Gohan gritou, estendendo o braço desesperadamente. Vegeta cuspiu um monte de sangue e olhou para Gohan com puro desprezo. Não se atreva a falar meu nome, seu mestiço inútil. Você me matou, não Freeza. Você e seus sentimentos patéticos. Com sua risada cacofônica, Freeza jogou Vegeta em Gohan como se ele fosse apenas um adereço. Gohan pulou com os braços bem abertos. Assim que ele pegou Vegeta, ele também se despedaçou. Meu Deus, Freeza disse, batendo a mão na boca em estado de choque. Na verdade, eu estava oferecendo misericórdia ao meu animal de estimação favorito e você simplesmente não conseguiu evitar, não é? Gohan pegou desesperadamente os pedaços quebrados de Vegeta e Arepa, tentando não gritar de desespero. Foi exatamente isso que ele fez? Trazer destruição e tristeza a tudo que ele tocou? Ei, garoto, você está bem? Bulma tropeçou na cena, aparentemente inconsciente do monstro na frente de Gohan quando ela estendeu a mão para ele. Em vez de aceitar sua simpatia, Gohan rosnou indignado. Saia daqui! Ele passou a mão na direção dela. Com sua força absoluta, o poder da rajada a destruiu também. E desce outro. Freeza gargalhou. Você está em alta. E pensar que tentei matar você. Tudo que Gohan pôde fazer foi puxar seu cabelo, puxando mecha após mecha e convidando a dor que os acompanhava. Ele merecia tudo, e merecia apodrecer por ser um fraco. Ah, e temos mais alguns convidados presentes para o show de terror também. Afinal, é noite de família. Quando Gohan olhou para cima, viu 3 esculturas de gelo à sua frente. Uma delas sua mãe com seu vestido roxo favorito. E bem ao lado dela estava Goku, e ele segurava um menino nos braços. Túnica amarela, calça verde, chapéu vermelho e cauda marrom e peluda, era seu filho. Seu pacote de alegria perfeito e de coração puro. Bem, rapaz, não posso deixar você engolir toda a diversão. Então digamos que eu eliminei o intermediário e acabei com sua família sozinho. Não. Freeza ergueu a mão e estalou os dedos em garras. Não. Gohan acordou, sentando-se ereto com a camisa úmida grudada na pele. Uma sensação de lã e coceira se arrepiou em suas costas. Cada pedacinho daquele sonho bizarro parecia terrivelmente real. Depois de jogar os lençóis fora como se estivessem amaldiçoados, Gohan sentou-se na beira da cama, curvado com os braços sobre os joelhos. Ele olhou pela janela, tentando encontrar alguma salvação para seus pensamentos distorcidos. Era noite, mas o céu estava radiante. Quando Gohan olhou para cima, ele viu o porquê. Uma lua cheia. Ele só tinha visto a lua cheia da Terra em fotos. Vendo-o agora pessoalmente pela primeira vez, foi uma verdadeira beleza. Isso o encheu de uma sensação de calma. E então, uma sensação elétrica que começou na parte inferior das costas e reverberou pelo resto do corpo. Ele congelou, seu coração batendo ainda mais rápido do que já estava. Ele já havia sentido isso inúmeras vezes no passado, mas só agora não fazia sentido. Com a pouca presença de espírito que lhe restava, ele desviou os olhos para baixo, e encontrou seu rabo renovado roçando os lençóis. Reconhecendo o desastre que aguardava o complexo, Gohan mal conseguiu tirar o controle de suas faculdades do chamado de seu sangue e jogou seu corpo pela janela reformada. Foi a última coisa que ele fez antes de tudo escurecer. Vegeta esteve na nave a noite toda, sua saúde restaurada finalmente permitindo que ele suasse com eficiência sob 20 vezes a gravidade da Terra. Seus pensamentos durante o treino oscilaram entre o espanto com as capacidades de cura do feijão Senzu, que superavam em muito um tanque de cura, e a preocupação com o colapso nervoso de Gohan. Não pela primeira vez, Vegeta pensou sobre sua culpabilidade no comportamento errático de Gohan. Mas ele não foi muito longe quando o pior que ele já sentiu em seu curto espaço de tempo, sentindo o poder, o sacudiu. Freeza tinha acabado de aparecer em seu estado transformado? Quando ele correu em direção à janela, obteve sua verdadeira resposta na forma de um tremor intenso que sacudiu toda a nave e o fez tropeçar de cara no chão, seguido por um rugido que ele ouviu de si mesmo e de outros guerreiros de sua espécie ao longo do anos.
Quando ele abriu a porta e saiu furioso da nave, estremeceu ao ver um grande macaco rugindo nas ruas de West City. É claro que a cauda de Gohan voltaria a crescer convenientemente na noite de lua cheia. Foi o pior cenário possível. Freeza evitou que isso acontecesse posicionando os Saiyajins em um planeta com uma lua pequena, tempo suficiente para que Vegeta nem tivesse considerado isso. Antes que ele pudesse sequer pensar em como abordar esse pesadelo vivo, carros derrapando colidiram com ele enquanto milhares de civis gritando de pijama inundavam as ruas, gritando a plenos pulmões e correndo para longe do caminho do grande macaco. Gohan fez um trabalho rápido em todas as estruturas à sua frente, quebrando um prédio ao meio com seu punho tremendo e depois destruindo outro como um acordeão. Entre Freeza despejando tanto trabalho inútil nos Saiyajins e a habilidade talentosa de Gohan, permitindo-lhes terminar as missões rapidamente, o menino nunca teve muitas ocasiões de usar o grande macaco e treinar sua mente para suportá-lo. Entre os gritos e as sirenes da polícia, Vegeta mal conseguia se ouvir pensando, muito menos se concentrar o suficiente para mirar corretamente na cauda de Gohan. Subconscientemente, ele reuniu Ki para afastar os humanos permanentemente, mas parou quando lembrou que este não era o momento ou lugar para esse comportamento. Gohan rugiu para o céu e se virou, com o olhar voltado para o prédio da Capsule Corp. A mandíbula de Vegeta apertou. Ele saltou para o céu e pulou no caminho de Gohan, então tentou frustrá-lo com uma explosão de Ki. Ele apenas bateu como se fosse uma bola de plástico. Mas isso ocupou sua atenção, permitindo que Vegeta encontrasse o Ki de Bulma e corresse em direção à janela do quarto dela. Ele chutou o vidro, tirando Bulma do sono no processo. Para começar, como diabos ela dormiu com seus rugidos? Bulma acordou com sua máscara de dormir que tinha escrito "Foda-se" ainda cobrindo seus olhos. Quando ela conseguiu, ela gritou mortalmente ao ver o rosto rosnando do grande macaco e jogou os lençóis no chão. Vestindo apenas uma camisa rosa enorme, ela teve pouco tempo para se levantar e correr. O enorme punho marrom de Gohan cerrou o quarto. "Olhe!" Vegeta gritou enquanto a pegava e voava para fora da sala antes que Gohan a esmagasse, tirando um pedaço da Capsule Corp. Quando Vegeta pousou, ele jogou Bulma na grama do quintal da Capsule Corp. "Tire quem você precisa daí e corra. Vou levá-lo para longe do seu prédio." Ele não lhe deu a chance de fazer perguntas antes de voar. "Ei!" Ele gritou, chamando a atenção de Gohan no momento perfeito. O punho do grande macaco foi erguido acima do prédio, a poucos segundos de despedaçá-lo. A fera parou e virou-se com um rosnado estrondoso na direção de Vegeta com seus olhos vermelhos sedentos de sangue. Vegeta decolou em marcha ré, disparando rajadas enquanto voava ao longo do caminho da estrada. Gohan o atropelou com um ritmo assustador, arrasando tudo e quem teve o azar de cair em sua trajetória. A estratégia de Vegeta de se tornar um alvo móvel tinha sido aparentemente eficaz, até que Gohan se cansou e mergulhou atrás dele. Embora Vegeta tenha tido a sorte de evitá-lo com sua velocidade, o aglomerado de edifícios em que o macaco caiu não era assim. Pouco se importando com as baixas, os olhos de Vegeta brilharam. Ele teve uma oportunidade de ouro para remover a cauda de Gohan. Ele ergueu o braço para reunir seu Ki, mas assim que seus dedos brilharam com seu poder, a própria cauda que ele mirou o atingiu a centenas de metros de distância. Quando Vegeta atingiu a calçada de um parque local, ele sentiu como se tivesse sido atingido por um cometa inteiro. Se ele tivesse um solter, ele tinha certeza de que teria lido um nível de potência ao norte de 1 milhão antes de explodir. Ao se levantar, ele percebeu que havia uma possibilidade muito real de Gohan destruir o planeta inteiro se não o impedisse. Ele liberou todo o seu novo poder, gritando para o céu noturno enquanto sua aura queimava ao seu redor. Enquanto ele se agachava para decolar, outra voz ecoou à frente. "Kaioken!" Um brilho vermelho de luz irrompeu em direção a Gohan e o chutou para longe dos destroços. "Goku!" Vegeta correu em sua direção, feliz por ver outro Saiyajin que entendia com o que ele estava lidando. Goku estava descalço, com calça de moletom azul e regata branca, tendo sido claramente acordado pelo enorme poder de Gohan. De onde diabos veio aquele monstro? Goku gritou, notando Vegeta atrás dele. "E onde está Gohan?" O queixo de Vegeta caiu em estado de choque. "O que você quer dizer com onde está Gohan?" "Esse é Gohan, seu idiota. Ele é um grande macaco." Se a expressão petrificada de Goku fosse alguma indicação, ele estava genuinamente chocado. Surpreso que a cauda de Gohan tenha crescido novamente, talvez? Ele não teve tempo para pensar, porque o macaco ficou de pé e sacudiu a cidade inteira no processo. Felizmente para os cidadãos, o monstro furioso encontrou um novo alvo em seu caminho de guerra, o que não teve tanta sorte para Vegeta e Goku. De sua boca, Gohan disparou uma rajada branca e ofuscante. Em vez de correr, Goku se agachou naquela posição de ataque e concentrou seu Ki. "O que diabos você está fazendo? Não há como competir com isso." Vegeta gritou. "Pessoas serão mortas se sairmos do caminho." Suspirando, Vegeta reuniu sua energia. Se Goku fosse contra-atacar de frente, ele pelo menos o apoiaria. Ele disparou uma Galick Gun para acompanhar o Kamehameha movido por Kaioken de Goku. As duas explosões atingiram as de Gohan em um confronto explosivo, mas foram prontamente ultrapassadas. Para piorar as coisas, Goku mal conseguiu resistir ao poder do Kaioken com uma potência tão alta, sua explosão rapidamente se dissipou. A onda branca de energia tomou conta dos dois Saiyajins de sangue puro, e por instinto eles fizeram a escolha difícil e pularam para longe. A explosão acabou atingindo uma montanha ao longe, embora não se soubesse quem poderia estar lá. Muito distraído pela explosão, Goku deixou-se aberto para Gohan e sua mão colossal e peluda. Ele bateu em Goku até o chão e rugiu tão alto que a onda de choque empurrou Vegeta para longe também. Assim como fizeram contra o Avocado, a força militar idiota da Terra chegou voando com seus caças e mísseis.
Outro rugido supersônico vindo da boca do grande macaco explodiu todos em pedacinhos. Com as tropas fora do caminho, Gohan voltou sua atenção para seu pai. Assim que Goku se levantou, Gohan rugiu e ergueu seu pé enorme sobre ele, pronto para esmagar seu pai onde ele estava. Vegeta voou para tentar pará-lo, mas não conseguiu chegar a tempo. O pé de Gohan bateu no chão. Porém, não atingiu o chão. Logo abaixo de seu pé estava a mesma chama vermelha. De alguma forma, Goku conseguiu resistir à pisada esmagadora de seu filho. O que Vegeta lido dele excedeu até mesmo sua explosão final contra Avocado, mas não fluiu tão erraticamente. O que significa que o poder natural do jovem Saiyan cresceu substancialmente com seu encontro com a morte. A qualquer hora, Vegeta. Não aguento mais. Em seu espanto, Vegeta não percebeu que tinha uma oportunidade perfeita para se livrar do rabo de Gohan e acabar com a loucura. Ao reunir seu Ki, entretanto, ele pensou no intenso poder que Gohan carregava naquela forma monstruosa. Seria realmente sensato se livrar de um trunfo que ultrapassava a frieza? Vegeta! O príncipe Saiyajin olhou para o céu e encontrou sua resposta, a lua. Em vez de mirar em Gohan, Vegeta ergueu o braço e disparou uma enorme onda de Ki para o céu. Quando sua explosão atingiu o alvo, a rocha lunar radiante da Terra explodiu, iluminando o céu com chamas e energia pulsante. À medida que a energia lunar da lua se dissipou, o macaco que destruiu um bom pedaço da cidade oeste lentamente reduziu de tamanho até se tornar um simples Saiyajin adolescente deitado de bruços na frente de seu pai exausto e ajoelhado. Suando profusamente e recuperando o fôlego sob o céu noturno consideravelmente mais escuro, Vegeta flutuou até o vale gramado onde pai e filho moravam, observando a cauda de Gohan assim que ele pousou. Goku sentou-se exasperado, seus músculos latejando por causa do abuso do Kaioken. Embora os sinais de exaustão e esforço excessivo fossem claramente evidentes no rosto de Goku, Vegeta viu algo mais em sua expressão também, quase uma sensação de tristeza, que empalideceu seu rosto. Então, esse é o monstro do grande macaco? Goku perguntou sem fôlego. As sobrancelhas de Vegeta se ergueram com incredulidade. Você está me dizendo que nunca olhou para a Lua e se transformou em toda a sua vida? Isso explicaria por que este planeta ainda está de pé, eu acho. Quero dizer, eu já olhei para a Lua quando era criança, e meu avô me disse que um macaco gigante apareceria e destruiria tudo. As palavras de Goku saíram como se estivessem torcendo sua garganta. Mas eu sempre desmaiava. Claro, Vegeta encolheu os ombros indiferentemente. Isso é o que geralmente acontece com as crianças Saiyajins quando elas ainda não estão acostumadas com a forma. Mas aquele monstro de quem ele falou era você. Todos os Saiyajins com cauda se transformam quando olham para a lua cheia. Vegeta revirou os olhos, achando um absurdo precisar explicar a característica mais básica da raça Saiyajin para um de seus membros. Seus olhos estouraram. Goku estremeceu enquanto apertava 2 punhados de grama. Então isso significa, fui eu quem destruiu a arena do torneio. Ele arrancou as folhas de grama do chão. E fui eu quem matou meu avô. Goku ficou sentado lá como se tivesse sido esfaqueado por uma faca, sua mente lutando com a revelação. Até porque ninguém me contou. Você matou seu zelador? Vegeta perguntou. Goku levantou-se lentamente, tentando se acalmar com uma respiração profunda. Ele assentiu afirmativamente, mas com vergonha. Um sorriso malicioso se espalhou pelos lábios de Vegeta. Bem, parece que eu estava errado sobre você, Kakaroto. Afinal, você é um verdadeiro Saiyajin. Vegeta nem teve a chance de rir de sua piada, porque Goku lhe deu um soco brutal no estômago. Todo o ar saiu dele. Vegeta agarrou seu estômago e caiu de joelhos, deixando saliva ofegante e ar quente. Quando ele olhou para cima, Goku estava olhando para ele com uma fúria resplandecente em seus olhos negros. L classe baixa, pedaço de merda. Vegeta se levantou e bateu a cabeça no queixo de Goku, derrubando. O Saiyan criado na Terra estava preparado para seu mergulho, entretanto, eles trocaram uma erupção rápida de ataques, eventualmente levando sua luta acalorada para o ar. Vegeta sabia que a piada era um golpe baixo, mas mesmo assim ficou ressentido por ter sido derrubado por um Saiyajin que ele considerava inferior e ansiava por vingança. A luta estava caindo em favor de Vegeta. Goku havia compensado a diferença natural entre os dois apenas com sua recuperação. Ele acertou seu príncipe com um chute no queixo, e quando Vegeta voou para trás, ele não fez nenhum esforço para acompanhá-lo. Mas mesmo que ele pensasse que seu ponto de vista havia sido confirmado, Vegeta não estava disposto a deixar seu ataque permanecer, e então ele reuniu todo o Ki em seu corpo e fez uma corrida louca. Goku se agachou em uma posição defensiva até que... O que diabos está acontecendo aqui? Ao ouvir uma voz profunda e familiar, Vegeta parou e se virou. Era o Namekusein, Piccolo, flutuando a algumas dezenas de metros de distância com sua capa e turbante. Ele olhou para o corpo inconsciente de Gohan. Parece que cheguei atrasado à festa, comentou Piccolo. Ele olhou para Goku e Vegeta e riu. Oh, não se importe comigo. Por favor, continuem lutando e se separem. Eu não luto na sua hora, lesma. Então você poderia tentar lutar comigo. Piccolo puxou a gola da capa. Vegeta sorriu e endireitou os ombros, mais do que pronto para obedecer. Os Namekuseins não pareciam receber aumentos de recuperação significativos, então ele seria uma escolha fácil. Vamos nos acalmar, disse Goku, provocando zombaria de seus dois rivais. Considerando que foi Goku quem tornou as coisas físicas para começar, justificável ou não, Vegeta revirou os olhos. Você também sentiu isso, não foi? Como eu poderia não ter feito isso? Piccolo perguntou. Era seu filho? Nunca senti nada tão forte, e já falei isso só Deus sabe quantas vezes só no último dia. E isso não é verdade? Goku respondeu. Mas sim, é dele. Ele suspirou sombriamente. Transformação. Goku flutuou de volta para a grama, observando seu filho. Vegeta e Piccolo seguiram. Acho que o rabo dele escolheu o pior momento para crescer novamente, hein? Goku disse.
Seu irmão mencionou algo sobre uma transformação naquela época, não foi? Piccolo perguntou. Ambos os Saiyajins assentiram. E essa cauda é o gatilho. Existe uma razão pela qual você escolheu se livrar da lua em vez da cauda? Goku perguntou a Vegeta. Seu humor ainda estava tenso. Ele nem sequer ergueu os olhos para se dirigir a ele. Eu mesmo posso produzir o luar necessário para desencadear a transformação, explicou Vegeta. Com o tipo de poder que ele tinha, eu seria um tolo se me livrasse do que poderia ser nosso as na manga se as coisas piorassem contra Freeza. Faz sentido. Sem lua não precisamos nos preocupar com a possibilidade de ele nos levar embora. Ao observar Gohan, Vegeta coçou seu queixo pensativo. Eu me pergunto, no entanto. Ele sabia com certeza que Gohan estava dormindo dentro do complexo, já que ele monitorava inconscientemente seu Ki no caso de outra explosão. O prédio teria sido completamente destruído se ele ainda estivesse lá dentro no momento de sua transformação. Sua linha de pensamento foi interrompida, porém, quando ele viu o pé do menino se contorcer na grama. Momentos depois, seus braços também se moveram. Gohan? Goku perguntou. Os 3 lutadores adultos logo recuaram desajeitadamente e desviaram o rosto quando Gohan rolou Grog de bruços. Para alarme de todos, Piccolo disparou um raio de seu dedo em Gohan. Vegeta estava pronto para atacar Piccolo, até que percebeu que Gohan não mostrava nenhum sinal de perigo. A explosão simplesmente o envolveu. E então, uma roupa roxa idêntica de Piccolo, sem capa e turbante, apareceu perfeitamente ao redor do corpo de Gohan do nada, como se ele a estivesse usando o tempo todo. Apesar de ter visto Piccolo gerar suas próprias roupas, Vegeta gritou de surpresa ao ver isso feito em outra pessoa. Obrigado, Gohan disse enquanto observava seu novo equipamento. Ele puxou o colarinho branco em volta do pescoço. Existe uma razão pela qual você escolheu isso? A simples ideia de produzir as roupas desses dois me deixou fisicamente doente, Piccolo respondeu, apontando para Goku e Vegeta. Enquanto o primeiro ria, o último rosnava. O rosto de Gohan murchou quando ele se levantou, passando pelos 3 para observar o desastre completo à frente. A cidade parecia exatamente com aquela que Avocado havia atingido, só que agora era obra do próprio Gohan. Seus pequenos punhos cerrados com força, tremendo de tristeza. Droga! Ele voou para a cidade e o trio o seguiu com olhos atentos. Se a falta de lua tinha ofuscado o céu noturno, os vários helicópteros, ambulâncias, carros de polícia e holofotes estavam fazendo um trabalho suficiente para substituí-lo. As ruas estavam alinhadas com ambulâncias e profissionais médicos atendendo cidadãos feridos. A fumaça dos edifícios destruídos encheu o ar enquanto crateras e detritos cobriam o chão. Gohan parou quando chegou ao prédio da Capsule Corp. E desceu freneticamente. Para a surpresa de Vegeta, o complexo resistiu bem ao seu único ataque. Um pedaço do telhado havia sido nivelado, mas estava impecável. Quando eles pousaram, Piccolo olhou para Goku. Você sabe, esta cidade era na verdade a primeira que eu deveria destruir naquele dia 9 de maio, até que você me parou na Torre do Rei. Com um sorriso malicioso, ele acrescentou. Talvez eu estivesse no caminho certo ao dar-lhe minha roupa. Enquanto Vegeta realmente deu uma risada, Goku fez uma careta para seu inimigo de longa data. Você não poderia? Ei pessoal! Vegeta virou para a esquerda, de onde Bulma correu em sua direção. O rabo do Gohan voltou a crescer, hein? Enquanto Vegeta sentia, Goku ficava tenso. Você sabia? Ele perguntou. Bulma abriu a boca com um olhar questionador, mas ao estudar o rosto angustiado de Goku mais de perto, sua cabeça afundou. Sim, todos nós fizemos. Não sabíamos como dizer isso a você. Sinto muito, Goku. De verdade. Embora Goku tenha estremecido por alguns momentos, ele suspirou e olhou para cima com um sorriso. Bem, não é como se o vovô tivesse me contado quando ele voltou, e ele é o cara que eu esbofeteei em primeiro lugar. Entendi. Embora Vegeta revirasse os olhos, ele se concentrou em Gohan. Embora seu pai possa ter sido capaz de afastar a dor como qualquer Saiyajin de sangue puro, o mesmo definitivamente não se aplicava a ele. Embora ele só tenha visto as costas de Gohan, Vegeta podia ver sua cabeça apontada na direção das consequências, onde multidões de cidadãos comuns estavam sendo atendidos por socorristas e médicos. Alguns de seus ferimentos foram terríveis, membros desfigurados, às vezes decepados, hematomas, corpos imóveis. Foi uma visão que Vegeta foi responsável por inúmeras vezes, e a qual há muito tempo estava insensível. Por outro lado, o corpo de Gohan estremeceu. Vegeta passou rapidamente pelos outros e estendeu a mão para ele. Ei, garoto. Eu os matei, Gohan murmurou suavemente. Eu matei tantos deles. Vegeta respirou fundo. Apenas vá com calma. Gohan se virou e olhou com ódio para Vegeta, perfurando com seu olhar injetado de sangue. Vá com calma? Enquanto o Ki de Gohan flutuava erraticamente, Vegeta recuou. Piccolo percebeu e fez o mesmo, embora Goku tenha permanecido onde estava. Por quê? Porque este não é diferente de todos os outros planetas em que você me colocou, certo? Um sorriso amargo e doloroso surgiu em seu rosto. Você nem precisou me dar uma maldita ordem. Vegeta baixou a cabeça, não apenas por vergonha, mas porque não suportava olhar para Gohan. O que ele deveria dizer? Seu pai estendeu a mão. Gohan, calha a boca. Não ouse tentar dizer que está tudo bem. Assim como Vegeta, Goku abaixou a cabeça. Gohan apontou para o desastre nas ruas. Os edifícios derrubados, a fila de vítimas e feridos, as pegadas que se espalhavam por praças inteiras. Isso é tudo que sou. Era disso que você tinha tanto medo. Uma aura caótica explodiu em torno de Gohan, assustando não apenas os combatentes, mas também os civis convalescentes. Com lágrimas escorrendo por seu rosto e sangue derramando em seus dedos cerrados, Gohan olhou Goku mortalmente nos olhos. Vá em frente. Pare-me. Goku não moveu um músculo. Ele apenas ficou lá com a boca aberta. Vegeta considerou intervir, mas nem sabia por onde começar. Com o poder assustador e o humor volátil do menino, ele poderia ter sido despedaçado a qualquer momento.
e Vegeta não tinha certeza se não teria sido bem merecido. Mas então, como se um botão tivesse sido girado na direção errada, a chama do poder de Gohan se apagou e ele caiu de cara no chão. Atrás dele, Piccolo, com o braço levantado, claramente o cortou no pescoço. Vegeta e Goku cantarolaram de surpresa, eles nem o tinham visto se mover. Goku avançou. Piccolo, o que? Oh, não me venha com essa merda, filho, o Namekusein zombou. Isso salvou você tanto quanto me salvou. Ele levantou Gohan pelo colarinho e o jogou bruscamente em direção a Goku, que o pegou e o puxou para o ombro. Depois de esfregar a mão dolorida, ele cruzou os braços e fez uma careta. Talvez tente manter seu vira-lata na coleira para que ele não mate todos nós antes de frieza, ok? Vegeta rosnou, pronto para dar a Piccolo o que pensava, mesmo que ele tivesse lançado aquele insulto específico ao próprio Gohan, mas o guerreiro Namekusein voou para o céu. Piccolo, tenho que amá-lo. Goku murmurou. Ele se virou para Vegeta e Bulma. Vou levar Gohan para dentro. Enquanto Goku voava até o buraco onde ficava o quarto de Bulma, Vegeta examinou o complexo até encontrar uma janela quebrada em particular. Seus olhos se estreitaram com intriga. Foi exatamente como ele pensava. Gohan de alguma forma impediu a transformação por tempo suficiente para pular pela janela antes que ela pudesse terminar e destruir todo o complexo. Talvez houvesse uma pepita de possibilidade ali. Ei! Suas reflexões novamente interrompidas. Vegeta olhou para sua esquerda. Bulma se aproximou dele, os braços sobre o peito enquanto tentava se aquecer na noite fria. Com um meio sorriso em seu rosto e o brilho em seus olhos, Vegeta realmente sentiu sua garganta apertar, só que levemente. Você provavelmente vai me dizer para me fuder, mas obrigado. Você não precisava me salvar. Vegeta olhou para ela por um breve segundo e depois olhou para frente. HN. Até eu cometo erros. Bem, graças a Deus você é desajeitado então. Quando Vegeta mudou seus olhos para a esquerda, o sorriso tímido de Bulma os manteve nela como um ímã. Eles se entreolharam durante alguns momentos de silêncio, até que algumas luzes brilhantes brilharam na frente de seus rostos. Oh, vamos lá! Bulma gritou. À direita de Vegeta havia uma multidão de pessoas fantasiadas segurando câmeras e microfones. Senhorita Bulma, você está bem? Isso foi possivelmente um experimento da Capsule Corp. Que deu errado. Esse homem é seu novo namorado? Vegeta revirou os olhos, mas riu da desgraça de Bulma antes de se afastar e voar para o quarto dela. Ele seguiu pelos corredores até onde sentiu o Ki de Goku. Eles estavam em um dos quartos de hóspedes, o de Vegeta, para ser exato. De costas, Goku ficou em cima da cama, onde Gohan estava deitado. Ele reconheceu Vegeta com um olhar por cima do ombro. Saia do meu quarto, Kakaroto. Assim que Vegeta entrou, Goku se virou e encolheu os ombros. Meu erro. Vegeta ignorou sua tentação de retribuir Goku por suas repetidas transgressões, mas em vez disso caminhou em direção à cama. Goku dirigiu-se para a porta, mas parou pouco antes de chegar ao corredor. Eu queria perguntar uma coisa. Gohan mencionou que Raditz morreu. O que aconteceu? Os olhos de Vegeta se contraíram. Eu não respondo aos camponeses. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com o meu. Goku se conteve e sibilou entre os dentes agitado. Vegeta se virou com uma carranca de desgosto. Olhe para você. Você não consegue nem admitir que ele é sua família, mas você só precisa saber. Ele morreu como um fracote de classe baixa, como você morrerá quando isso acabar. Minha família está bem atrás de você. É isso? Embora Goku apontasse os dentes para ele, ele recuou. Isso não vale a pena. Ele se virou e saiu da sala. Vegeta se virou e olhou para Gohan, suas mãos tremendo ao se lembrar daquele dia que já completava meses. Raditz e Nappa eram seus aliados frequentemente ridicularizados, que ele mal via como nada além de grunhidos, mas eles fizeram o sacrifício final por ele e Gohan, em nome da raça Saiyan e da sua salvação. Raditz até pediu desculpas a Gohan por sequestrá-lo e expô-lo ao inferno que era a Força Fria. Em seus últimos momentos, Raditz provou que poderia ser um homem corajoso, um homem melhor. O que diabos era Vegeta? Raditz pode ter arrastado Gohan para aquele mundo, mas Vegeta fez todo o trabalho braçal para torná-lo uma bagunça instável, mas digna de ser um Saiyajin. Foi fácil para ele dizer que tudo foi culpa de Frieza, mas aquele primeiro colapso que resultou na punição horrível de Frieza começou no planeta Trident. Tudo começou no momento em que Vegeta forçou Gohan a matar. Vê-lo desmoronar por matar terráqueos em sua transformação desequilibrada. Foi como vê-lo sentar-se desanimado no solo do tridente depois de disparar aquela explosão contra a criança. Durante o sono, ele realmente parecia calmo. Ele não era mais Gohan, o monstro relutante e arrependido. Sentindo uma dor de cabeça aumentando à medida que observava Gohan dormir, Vegeta saiu do quarto e voltou para a casa de Bulma. Foi um desastre por si só, com detritos de vidro e concreto espalhados pelo chão. A cama em que Bulma estaria se Vegeta não a tivesse agarrado foi esmagada contra a parede. Ao contrário do resto do complexo, a sala estava insuportavelmente fria graças à brisa que soprava do buraco gigante que Gohan havia deixado. Com a sensação térmica e as sirenes do lado de fora, seria um lugar desconfortável para dormir. Vegeta sentou-se no chão, sentindo que merecia algum desconforto. Alguns minutos depois, Bulma entrou e guinchou quando o encontrou sentado ali. Agora, eu sei que provavelmente pareço muito convidativo apenas com uma camiseta, mas você realmente não precisa sentar no meu quarto quando ele está nesse formato. Ela deu um passo mais para dentro, examinando todos os danos causados. E não, isso não significa que vou dormir com você para salvar. Você pode calar a boca? Desculpe. Vegeta esfregou a têmpora enquanto Bulma pegava alguns itens desgrenhados. Para sua própria vergonha, ele olhou furtivamente para suas pernas macias e expostas enquanto ela se abaixava e pegava os lençóis. Maldita mulher plantando o pensamento em sua cabeça. Ele estava muito mais focado no garoto dormindo no corredor e enterrou a cabeça. Graças a Deus ele poupou meu armário, disse Bulma.
Temos mais de 9.000 outros quartos, Vegeta. Por que você está hospedado aqui? Vegeta apenas respondeu com um grunhido. Depois de caminhar até a porta com uma pilha de toalhas em uma mão e uma sacola na outra, Bulma parou e olhou por cima do ombro. Sabe, Vegeta, você é um idiota mal-humorado, e ainda me ressinto no que vocês transformaram Gohan. Salve isso, Vegeta cautelosamente falou lentamente. Me deixe terminar. Vegeta suspirou. Apesar de tudo isso, você poderia estar pior. Durma um pouco. Com os olhos arregalados, Vegeta olhou para a porta sem palavras. Ele chupou os dentes. Poderia ser pior. Gohan, o garoto por quem ela descarregou nele no dia anterior, era apenas uma prova de que ele era. Underline, 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 underline. Enquanto os melhores trabalhadores da construção civil de West City reconstruíam seu quarto, Bulma estava sentada em seu laboratório, envolta em pilhas de aparelhos acabados e inacabados entre paredes azuis mal iluminadas, seu pai brincando com seu gato de estimação em uma mesa alguns metros atrás dela. Em sua mesa, o solter vermelho que ela pegou na nave espacial, ao lado de uma xícara de café. Com todo o caos da noite, ela não conseguia dormir e começou a trabalhar no solter. Ela já o havia reparado com sucesso, mas agora precisava descobrir como traduzir a estranha língua alienígena para a sua. No momento, porém, seus olhos estavam grudados na grande tela à sua frente, encantada com o vídeo ao vivo de um lutador de cabelos flamejantes martelando na sala de gravidade. Esse cara está fazendo uma tempestade, não é? O pai de Bulma, Dr. Briefs, disse. Sim, eu direi, Bulma respondeu. Ninguém está lá e ele está fazendo isso como se estivesse travando uma guerra. Bulma nunca tinha visto alguém treinar tanto quanto Vegeta. É verdade que ela nunca tinha visto Goku treinar com muita frequência, mas ver um Saiya em toda a sua glória trabalhando tão vigorosamente era um espetáculo para ser visto, e divertido, ela admitiu. Ele não me parece o melhor personagem, mas com certeza pode funcionar. Sinceramente não sei o que fazer com ele. Bulma passou os olhos entre seu laptop e o treinamento de Vegeta. Todo o estilo de vida dele é abominável, para dizer o mínimo, mas acho que ele tem uma queda pelo filho de Goku. Lealdade, eu acho. Ele estava dormindo nas ruínas do seu quarto, não estava? Sim. Cara estranho, certo? O Dr. Briefs tomou um longo gole de café. Bem, às vezes quando sua mãe e eu discutimos, eu simplesmente vou em frente e durmo no sofá sem que ela me obrigue. Bulma riu. Parece Yancha também. É meio que a minha maneira de mostrar que sinto muito sem dizer isso, sabe? Não há maneira melhor do que se punir, certo? Isso faz sentido, eu acho, disse Bulma enquanto colocava um cigarro na boca. O filho de Goku ficou realmente abalado depois do incidente. Não foi o primeiro colapso que ele teve e ele só está aqui há 2 dias. Eu contei a Vegeta sobre estragar tudo, então talvez seja como você disse. Ele está apenas se punindo um pouco também. Mesmo o pior de nós tem consciência, disse o Dr. Briefs antes de rir. Além disso, se eu conheço você, você provavelmente já falou bastante com ele e ainda está inteiro. Então ele sabe o que é certo e o que é errado. Revirando os olhos, Bulma acendeu o cigarro. Muito temer pela vida da sua filha, pai. Agora que mencionei Gohan, porém já passa do meio-dia e ele nem está lá com ele. Espero que ele esteja bem. Com o corpo agindo diante do cérebro, Bulma se levantou. Vou ver como ele está. Ela saiu do quarto e pegou o elevador até o último andar. Enquanto ela seguia pelo corredor, ela deu uma olhada rápida na reforma de seu quarto antes de se aproximar da porta da casa de Vegeta, onde Gohan havia sido deixado. Estava fechada e a maçaneta não se movia quando ela puxava. Gohan, ela disse, batendo algumas vezes. Nenhuma resposta. Gohan, você está bem? Vá embora. Ele gritou atrás da porta. Acordado, pelo menos. Bulma olhou para cima, pedindo ao velho e ver de Deus no céu que não a julgasse pelo que ela estava prestes a fazer. Ela puxou a carteira e pegou um de seus cartões de crédito, preparando um truque que aprendeu com Yancha, um artefato de seus dias de ladrão. Ela deslizou o cartão na fresta entre a porta e o batente, empurrando a fechadura com sucesso. Quando ela abriu a porta, encontrou Gohan deitado em cima da cama com os braços cruzados. Ah, que bom, não é porque você descobriu a pornografia. Bulma imediatamente se encolheu consigo mesma. Uau, eu realmente falo demais. E você não pode ouvir, Gohan rosnou. Seus olhos estavam vermelhos, seja por falta de sono, choro ou ambos. Sair. Bulma ficou tentada a ouvir, mas olhou para o cigarro queimando em sua boca e suspirou. Eu vou para a cadeia. Ela enfiou a mão no bolso e pegou sua mochila confiável. Pegar. Ele nem sequer se virou para ela, apenas levantou a mão e passou-a depois que ela jogou a caixa. Ele puxou um cigarro, colocou-o na boca e ergueu a palma da mão. Uma pequena chama irrompeu dele, como se sua mão fosse um fogão, acendendo um pedaço de câncer. Bulma nunca sentiu tanto ciúme de um adolescente em toda a sua vida. Foi só nesse exato momento que ela percebeu que Gohan estava usando a roupa de Piccolo por algum motivo, até os sapatos marrons pontudos. Primeiro ele estava vestido como um Saiyajin, agora estava vestido como Piccolo, e fumava aos 13 anos. Em outra linha do tempo, ele simplesmente pareceria um adolescente padrão exibindo o comportamento preciso para irritar sua mãe. Treinamento de Vegeta. Você não vai se juntar a ele? Gohan deu uma tragada profunda. Não. Por que não? Ele e meu pai podem ficar fortes o suficiente para vencer Freeza sozinhos. Ele tirou o cigarro e soltou uma fumaça limpa, como se já fizesse isso há décadas. Freeza e seus capangas podem aparecer e me matar pelo que me importa. Eu não dou a mínima. Da voz aos olhos e ao rosto, Gohan parecia taciturno e abatido. Só a visão fez o coração de Bulma doer, nenhum garoto deveria estar expressando tal desesperança. Aparecer e matar você?
Do que você está falando? Estou aqui há 2 malditos dias e veja todos os problemas que causei. Gon olhou para a janela, onde as ruas estavam cheias de guindastes e trabalhadores da construção civil tentando reparar os danos da noite anterior. Finalmente voltei para casa e matei todas aquelas pessoas lá fora. Quase matei você 2 vezes. Bulma sentou-se na beira da cama, embora Gohan se encolhesse com a mera presença dela. Você estava naquela forma de macaco maluco. Até Goku perdeu o controle de si mesmo e destruiu as coisas daquele jeito. Você não entende. Gohan apertou o cigarro com força suficiente para apagar a chama. Talvez seja porque sou meio humano, mas sei exatamente como é essa forma. Lembro-me de tudo. Não perdemos o controle ou qualquer besteira assim. Cada pensamento simplesmente se torna destruir. O que quer que esteja na minha frente se torna nada mais que um alvo. Bulma pensou muito em como responder. Seu primeiro instinto foi fazer uma piada sarcástica sobre ficar bêbado, mas não era a hora nem o lugar. Mas isso a fez pensar no velho ditado: uma mente bêbada expressa pensamentos sóbrios. A implicação lhe causou um arrepio. Gohan olhou intensamente para as palmas das mãos. Isso é o que eu realmente sou. Sou apenas mais um Saiyan que trouxe problemas para tudo ao meu redor durante toda a minha vida. Fiquei longe deste lugar pensando que o estava protegendo, mas assim que chego aqui mato pessoas. Bulma tentou levantar a mão e colocá-la no ombro dele, mas Gohan a interrompeu. Não, eu não mereço nenhuma piedade. Não diga isso. Lágrimas caíram dos olhos de Gohan enquanto ele apertava o tecido dos lençóis. Tudo o que fiz foi machucar pessoas. Foi o que fui ensinado a fazer. É para isso que nasci. E mesmo quando tentei lutar contra isso e ajudar as pessoas, acabo fazendo com que elas fossem mortas de qualquer maneira. Gohan ergueu os joelhos e enterrou a cabeça neles, tentando e não conseguindo esconder seus gemidos e soluços. Bulma apertou o próprio queixo, tentando impedir que suas emoções transbordassem. Gohan, meu pai sabe disso. Eu vi o jeito que ele olhou para mim quando eu apareci. Ele não nos deu as Dragon Balls porque tinha medo disso. Gohan apontou para todos os destroços do outro lado da janela. E ele estava certo. As esferas do dragão, Bulma murmurou. Podemos usá-los para consertar tudo isso, Gohan. Eu prometo. Para quê? Para que eu possa matar todos eles de novo na próxima vez que olhar para a lua. Vegeta destruiu a lua, então isso não pode acontecer novamente. Gohan riu amargamente. Claro que sim. Melhor a lua inteira do que o meu rabo caso ele precise que eu me transforme, certo? Ele jogou os restos do cigarro na janela. Tudo que eu já fui para ele foi uma maldita arma. Com um suspiro, Bulma olhou para fora, os olhos passando por toda a reconstrução em andamento e focando na nave espacial, onde Vegeta estava trabalhando duro. Ela não tinha certeza se Vegeta havia ignorado a dor de Gohan depois de uma noite de sono, ou se ele estava evitando isso. Mas sua parte nisso precisava ser abordada. Estou apenas cansado disso. Estou cansado de ser uma arma, mas é tudo que sempre fiz. Então eu poderia muito bem. Não, Bulma disse, agarrando sua mão. Gohan olhou para cima surpreso. Não coloque isso no ar. Gohan puxou o braço e fez uma careta. Não vou me matar nem nada estúpido do tipo. Mas aconteça o que acontecer a partir daqui, não me importo mais. Apenas me deixe apodrecer. Assim como Gohan, Bulma esmigalhou o cigarro. Ela pegou a mochila e se afastou da cama, observando e seu olhar vazio pela janela. A psicologia estava fora de sua área de especialização, mas ela reconheceu a depressão quando a viu, e saber quando dar espaço foi crucial. Positividade também. Vou poupá-lo da minha presença. Mas lembre-se, você me ajudou com a sala de gravidade e ajudou a deter aquele monstro. Um monstro que veio aqui por minha causa. E meu pai o impediu e quase morreu por isso. Mas quem ajudou a trazê-lo de volta? Nenhuma resposta. Bulma saiu da sala e fechou a porta, voltando para o laboratório. Assim que entrou, ela se virou para a tela, onde Vegeta ainda treinava. Ela deslizou um teclado debaixo da mesa e apertou um comando. Ei, Vegeta! Vegeta parou no meio do chute e olhou para a câmera. O que diabos você quer? Você tem que falar com Gohan. O guerreiro Saiyan apenas zombou e retomou seu ataque implacável no ar. Então, Bulma apertou outra tecla e deu uma risada quando Vegeta tropeçou no rosto, um subproduto da mudança repentina no peso corporal. Eu desliguei a gravidade, então agora você tem que ouvir. Moça viu. Vegeta rosnou. O que diabos há para conversar? Bem, ele se recusa a treinar. E daí? É maior que isso. Imaginando que Vegeta tinha uma fortaleza impenetrável em torno de seus pensamentos e emoções reais, ela decidiu que apelar para seu lado guerreiro era o caminho mais sábio. Se você não quer que sua melhor aposta contra a frieza apodreça, então sugiro que fale com ele. Bulma mordeu o lábio inferior. Lá estava ela, usando Gohan como arma também e permitindo que Vegeta continuasse a vê-lo como tal. Depois de inspirar resignadamente, Vegeta saiu do campo de visão da câmera. Bulma saiu correndo do laboratório e parou em frente à porta da frente, com as mãos na cintura, cheia de expectativa. Quando Vegeta passou pela porta, ele estava carrancudo como um lobo olhando para um caçador furtivo. Você tem muita coragem, mulher. O que posso fazer de bom para ajudá-lo, afinal? Bulma se manteve firme. Olha, eu sei que você provavelmente já está cansado de me ver culpando você pelos problemas dele, mas... Um gemido alto e exausto saiu da boca de Vegeta enquanto ele se virava de volta para a porta. Esperando e detestando isso, Bulma gemeu alto e bateu o pé no chão. Não fuja disso. Vegeta parou. Ele moveu seu corpo lentamente, seu rosto torcido como se Bulma tivesse brotado uma segunda cabeça e ele estivesse tentando descobrir de onde ela veio. O que há com você? Sério? Até sua voz era um sussurro contido e agudo. Será que uma vida inteira trabalhando com produtos químicos apenas degradou seus mecanismos de medo? Bulma estreitou os olhos da maneira mais imponente que pôde.
Não sei, talvez? Mas tudo que sei é que há um garoto lá em cima que desistiu de si mesmo, e tenho certeza que você sabe por quê. Embora Vegeta não tenha se virado, ele zombou. Que diferença fará se eu falar com ele? Tudo que você me disse, eu disse a ele. Ele já sabe que sou um pedaço de merda. A garganta de Bulma apertou. Por um breve momento, provavelmente menos de um segundo, ela sentiu a mesma dor que viu em Gohan nas palavras de Vegeta. A inutilidade. É justo, ela disse, seu rosto suavizando. Mas Vegeta, você não pode simplesmente deixar de admitir isso. Você tem que melhorar as coisas também. E como devo fazer isso, Bulma? Ela piscou em estado de choque. Eu sou um Saiyajin. Nós lutamos. Nós matamos. Nós conquistamos. Mal consigo entender por que o menino sempre se sentiu tão culpado por fazer o que tem sido o cartão de visita de seu povo por um milênio. Nenhuma vez os Saiyajins falaram sobre seus sentimentos. Bem, Gohan não é apenas um Saiyan. Ele é um humano também. E aposto que você teve que lidar com essa realidade durante todo o tempo em que o conheceu. Bulma não precisava de um sim ou não de Vegeta para descobrir se ela estava certa. Sua falta de resposta foi a resposta. Sabe, mesmo que Goku, Kakaroto, tenha batido a cabeça e ficado legal, assim que uma boa batalha surge em seu caminho, ele fica muito envolvido nela. É como se ele esquecesse que todos nós existimos e que há vidas em jogo. E isso permite que ele deixe a merda rolar pelas suas costas como se nada. Sempre imaginei que fosse apenas um dano cerebral, mas talvez seja porque ele é puro sangue como você. Vegeta grunhiu, quase como se estivesse realmente reconhecendo Goku como um Saiyajin. Mas você sabe do que ele não conseguia simplesmente seguir em frente? Ela apontou o polegar para o teto. Aquele garoto, lá em cima. E é por causa do que o irmão dele e sim você fez. Foi a única vez que o vi chorar. Bulma abaixou a mão e apertou-a contra a camisa. Você se apresentou como príncipe de todos os Saiyajins, certo? Bem, eu acho que como príncipe, você deve isso aos dois últimos Saiyajins vivos por fazer o que é certo por eles. Por um minuto inteiro, o homem de cabelo cor de fogo e a mulher de cabelo azul marinho se entreolharam. Do jeito que ele fazia a cara feia, Bulma não tinha certeza se Vegeta iria se virar, insultá-la, matá-la ou uma combinação dos três. Em vez disso, ele passou por ela e subiu as escadas. Bulma sorriu. Droga, eu deveria ter gravado essa merda. Underline, 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 underline. Gohan sentou-se na sala, desejando não ter esfarelado aquele cigarro. Sua mente continuava repassando as lembranças nebulosas de sua violência. Foi difícil reconstituir quando cada pensamento da época se fixava em assassinato e caos. Foi o seu verdadeiro eu interior que ele tentou reprimir, mesmo com os ensinamentos de Vegeta cultivando. Como se fosse uma deixa, Vegeta entrou no quarto e caminhou até a beira da cama com os braços cruzados. Reconhecendo-o apenas com um grunhido, Gohan olhou pela janela. Deus, que bagunça ele tinha feito. Ele passou a maior parte de 9 anos chafurdando na autopiedade pela perda de sua família, e em apenas um breve momento, ele trouxe a mesma dor para inúmeras pessoas por aí. E isso para não falar de todos os outros planetas que ele atingiu ao longo dos anos. Ele havia perdido a conta há muito tempo. Ele olhou para cima. Vegeta estava olhando para ele com um olhar perplexo, como se estivesse tentando terminar um quebra-cabeça. Se você vai me dizer para treinar, não vou. Acabou. Gohan olhou para o tecido roxo de sua roupa reconhecidamente confortável de imitação de Piccolo, perguntando-se por quê. Depois de todos os anos de assassinatos em grande escala, esse era o ponto de ruptura. Ele passou a maior parte de sua vida no espaço. A Terra dificilmente poderia ser chamada de seu lar, na verdade. Não é por isso que estou aqui. Gohan olhou para cima com uma sobrancelha levantada. Ele quase nunca tinha ouvido a voz de Vegeta sem a sua marca registrada. Deixe-me adivinhar. Bulma enviou você? Como se aquela súcubo tivesse controle sobre mim. Gohan encolheu os ombros, imaginando que ela provavelmente o ameaçou com uma inconveniência. Ela fala muito. Vegeta riu, sem alegria. Eles compartilharam mais alguns momentos de silêncio. Quantos anos você acha que eu tinha quando matei alguém pela primeira vez? Cético, Gohan olhou nos olhos cautelosos de Vegeta, tentando descobrir por que ele estava fazendo tal pergunta. Mas é claro, Vegeta era uma leitura impossível fora da raiva e do humor sádico. Assim que o médico deu um tapa em você? Após isso, Vegeta riu genuinamente. Perto. De volta a Vegeta, os pais geralmente incubavam os bebês até atingirmos a idade em que tínhamos menos probabilidade de chorar e cagar. Caso contrário, seríamos distrações. Para mim, isso era por volta dos 2 anos. Minha mãe me treinou e me incitou em alguns pirralho fraco pouco depois. A mãe dele apostou 50 sementes que eu não poderia levá-lo. Gohan pensou em sua própria mãe. Pelo pouco que ele lembrava, ela teria simplesmente se contentado com resultados superiores nos testes. Morte, assassinato, derramamento de sangue. É tudo que os Saiyajins já conheceram. Toda a nossa sociedade foi construída sobre isso. Nós nos víamos como armas reais e nada mais. Foi quase como se ele tivesse lido a mente de Gohan. E como príncipe, nascido como uma superelite com um nível de poder extraordinário para minha idade, eu aspirava a ser a maior arma de todas. Ambitivamente, Vegeta ergueu o punho e olhou para ele, seus olhos irradiando. Eu tinha que ser a respiração Saiyajin mais cruel, mais horrível e mais cruel. Quando nossa raça chegou ao fim, eu tinha 8 anos. Naquela época, minha contagem de corpos já estava na casa dos trilhões. Assim como eu, Gohan disse. Ele olhou diretamente para a TV desligada do outro lado da cama, observando seu reflexo na tela preta. Antes de você chegar aqui, eu estava me perguntando por que estou tão fudido agora.
Todos esses anos, tenho tentado viver de acordo com sua selvageria para sobreviver, mas continuei dizendo a mim mesmo que era diferente. E continuei acumulando e inventaria todos os tipos de desculpas idiotas para explicar porque estava tudo bem quando eu matei pessoas. E se isso não funcionasse, eu simplesmente me enrolaria e sentiria pena de mim mesmo. Ele estreitou levemente os olhos, focando sua visão na cicatriz que adquiriu no planeta Zuna, o lugar onde ele mentiu para si mesmo pela primeira vez e se rendeu ao caminho Saiyajin. Achei que me sentir culpado por tudo isso e me preocupar com algumas pessoas significava que eu ainda era uma boa pessoa. Mas quando vi o quanto doeu para meu pai olhar para mim depois de 9 anos de ausência, Gohan franziu as sobrancelhas, o brilho feroz em seu reflexo o fazia parecer com um homem parado acima dele. Finalmente confirmou que sempre tive medo, que eu não era diferente de você. Pelo canto dos olhos, ele viu Vegeta se encolher. Todas aquelas vezes que você disse que éramos muito parecidos, não foi só uma besteira. Só que, além de tudo isso, sou um covarde. Odeio isso. Se algum de nós é covarde, sou eu. Gohan desviou a cabeça de seu reflexo, olhando boquiaberto para Vegeta com o queixo afundado. Nunca em sua vida ele poderia ter imaginado que um homem com tanto orgulho usaria essa palavra em referência a si mesmo. Vegeta balançou o braço para baixo. Seu lado humano o enche de culpa e tristeza, e você perseverou em tudo isso. Sou apenas um pequeno tubarão tentando matar um tubarão maior para poder ter o oceano inteiro só para mim. Só eu o servi, porque eu estava com medo de se afogar, e eu arrastei você para baixo do oceano. Freeza havia contado algo a Gohan naquela vizinhança. Claro, Freeza estava apenas tentando manipulá-lo, tentando distorcer o mesmo ressentimento que o apunhalava agora em seu próprio favor. E isso terminou com Freeza preparando-o para ser morto. Só de lembrar isso o fez ferver. Você só está dizendo tudo isso para me fazer voltar aos treinos, não é? Gohan perguntou, seus olhos cheios de suspeita. Quando você se importou com o que eu realmente sinto? Vegeta fechou os olhos, esfregando a testa. Nunca. Gohan olhou de volta para a tela da TV, para seu reflexo repugnante. Então deu fora daqui. E deu fora, Vegeta saiu. Gohan o observou sair da porta, apenas esperando que ele se virasse e o xingasse ou espancasse ele novamente. Foi exatamente isso que Vegeta fez. Ele era muito orgulhoso e preso em seus caminhos para demonstrar arrependimento genuíno, para sempre se chamar de covarde. 1 minuto se passou. Vegeta não havia retornado. Na verdade, quando Gohan deu uma olhada rápida pela janela, Vegeta estava de volta ao gramado. Ele ficou perfeitamente imóvel em frente à nave espacial. Como era típico dele, seus braços estavam cruzados. Mesmo depois de minutos olhando para a cápsula gigante, o teimoso príncipe não se movia. Filho de uma. Evidentemente tudo isso foi genuíno. Na verdade, aquele homem era impossível de ler. Ei, Gohan. Gohan se virou. Bulma entrou com os rastreadores vermelho e azul nas mãos. Então, quase fiz o solter vermelho funcionar como preciso e tentei vinculá-lo ao seu azul apenas para verificar a comunicação. Tão rápido, Gohan levou meses para aprender como quebrar solters. Ela realmente era um gênio. Distraído, mas um gênio. Ela levantou o solter azul. Quando liguei e mexi em algumas coisas, uma garota britânica apareceu e começou a perguntar por você pelo nome. Quase perdido, Gohan semicerrou os olhos. O que diabos é britânico? Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.